E aí, quadrados, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos aqui mais um episódio, mais um programa. É isso. E estamos com um estreante, não esquecendo do nosso cabeludo Wesley, né, que não pôde estar aqui novamente. Mas estamos com o Lucas, estreante aqui, ó. E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Muito bom estar hoje aí iniciando. Primeira vez de muitas. Isso aí. O Lucas é o nosso novo integrante da equipe, para quem não conhece, Lucas Ednei. Segue lá que vai estar lá no perfil do Enquadra também. Quero agradecer também ao Moto Tattoo Beers, que é os nossos patrocinadores aqui, junto com o Box 047 e Marina Alves Fotografia. E hoje o entrevistado é o Rodrigo Seidel. Já tá Fala, galera! Estamos aqui para saber tudo sobre a vida dele, como que é a vida pessoal, profissional, esse assador de carne que deixou a galera com água na boca nos stories hoje, hein? Exatamente. E aí, Rodrigo, o que tu conta pra Beleza? nós de bom? Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, tá? O Lucas entrou em contato comigo pra gente estar falando um pouco a respeito da minha vida e também da minha profissão, que é algo que está em alta hoje, que eu amo muito. E é isso aí, a gente vai falar um pouco aí, esperar. Antes de começar aqui a falar, eu quero mandar um beijo pra minha filha, pra Manu. Falei pra ela, ela tem o costume de falar paixão, papai na brasa. Ah, beijo, Manu! Você tá ligadinho aí, ó? Tá ligada Tá de lá? olho no papai aqui, que hoje ele vai falar bastante coisa, A hein? minha esposa Suzana também, meus dois amores estão lá me vendo agora. Provavelmente a minha família também deve estar vendo, né? O pessoal falou que tá na frente, minha mãe, tudo. Tá bom, gente? Um abraço Amo pra vocês. Suzana, um abraço pra família do Rodrigo e fiquem acompanhando nós aqui. É o seguinte, nós queremos saber como que iniciou a sua jornada, porque assim, o intuito do EnquadraCast é compartilhar histórias reais de quem sonha, executa e transforma. Então eu vejo que um dia você sonhou, você executou e hoje você está querendo transformar a sua história, né? Casado, né? Tem uma filha. Quantos anos tem sua filha, A Rodrigo? Manuela tem 5 anos, vai fazer 6 mês que vem. Vai fazer 6 aninhos, né? Que Isso. benção, né? É 6 tão gostoso aninhos. essa idade, né? 6 Meu aninhos. É Deus. a idade que pergunta tudo, curiosidade. E ela é inteligente, Inteligente, pergunta isso que bastante importa, coisa né? mesmo. E quantos anos você tem, Rodrigo? Eu tenho 33. 33 é uma A idade de cristão. idade de Cristo, né? Só não pode morrer. Não, o ministério começou agora. Agora que é pra valer. Então, Rodrigo, você que também... Eu vi ali que você gosta muito de teologia, né? Conte-nos pra nós essa história, como que você iniciou a história da teologia, o que te levou a estudar bastante a Bíblia, que você gosta muito dessa parte Ok, também, vamos lá né? então. O que acontece? Eu, desde pequeno, né, minha mãe já frequentava a igreja, né, até hoje frequenta, nos levava durante a nossa trajetória ali. Depois eu conheci a Suzana, nós se conhecemos no bairro, né, e aí a gente vinha, namoramos por 5 anos e eu casei com ela, a gente casou e resolveu sair dali, do bairro, que era o Profico na época, né. Isso foi em 2010. 2900 e bolinhas. 2010. Lembra a data que a mulher A gente pega depois, fez, né? Não pode esquecer a data de aniversário de a casamento. gente fez esse mês que passou 12 anos de casado. Só que a gente já namorou 5 anos, né? Então a gente tá 17 anos junto. É minha primeira namorada e minha esposa Ai, até o que... fim. Ai, que romântico, Olha é! Coisa boa, é muito bom isso, né? É demais, é demais. Elas me impressionam cada dia. E aí, eu comecei a trabalhar no supermercado, já ia na igreja, mas não ia assim, de vez em quando. E a gente conheceu a igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Floresta, a convite de um amigo. E aí, fomos lá um dia, gostamos e começamos a ir lá e ficamos por lá. E aí o pessoal nos acolheu. E naquele espaço a gente casou. Né? Lá na Quadrangular. Isso, naquele espaço ali a gente casou. Que foi em 2010, o pessoal nos ajudou e, tipo assim, eu gastei, se eu não me engano, R$2.000 para fazer o casamento. Então as pessoas ajudaram a fazer a festa acontecer, no caso. Isso, um doou vestido, outro enfeite, legal. outro buffet. E a gente fez.
Era algo que principalmente minha esposa queria, casar, né? Começou principalmente dela. Casamos e começamos a exercer um ministério dentro da igreja. E não era tão apaixonado assim por Jesus. Eu acho que eu tinha um medo, um temor, assim, mas não era algo entendido. Na verdade, há uns 5 anos atrás que a gente se despertou, eu e a minha esposa, no entendimento dentro do ministério, dentro da igreja. Né? A gente entendeu o que Jesus queria para nós aqui, entendemos através da fé, e aí, de alguma maneira, a gente falou, agora a gente precisa praticar. E a gente meio que, dali para frente, a gente zerou a nossa vida. Eu chamei ela me chamou, nós conversamos, né? Eu contei tudo para ela, contou tudo para mim, e dali a gente zerou. E aí começou uma nova vida para nós, há 5 anos atrás. E dentro daquilo, eu já tocava no Ministério de Louvor uns 10 anos, né? Eu fiquei tocando uns 10 anos. E aí, eu sempre gostei de falar de Jesus. E aí eu vi a necessidade de aprender a teologia. Foi aí que ano passado eu conversei com a minha esposa e falei, pô, eu preciso entrar, fazer um curso. E aí dentro da Quadrangular tem um curso teológico de ITQ, né? No ITQ, que são 3 anos, e a gente comecei esse ano o curso. E é algo que eu tenho pra mim. Eu tenho 2 sonhos. O primeiro sonho é abrir um açougue, né? É um sonho aqui que eu tenho. Depois eu vou falar por que eu sonho em abrir um açougue. E eu quero me tornar pastor. Então é um desejo meu tornar pastor, que é o mesmo propósito do açougue. Depois vamos entender por quê. E aí eu estou trabalhando para isso. A gente trabalha agora, para amanhã depois me tornar pastor. Não sei o que vai ser. Mas hoje você já está cursando teologia? Sim. Esse é o primeiro ano que a gente está cursando. Faculdade? Ele é um curso teológico, ele não é uma faculdade, porque o ITQ ele não é reconhecido pelo MEC, né? Não é reconhecido, Como a Refidim mas é aprofundado também, né? Sim, ele é o mesmo curso. Ele é o mesmo mas curso esse de teologia. curso faz com que você se torne pastor? Sim, dentro da nossa congregação, que é o Evangelho Quadrangular, ali dentro da nossa É porque tem algumas igreja. congregações que já não aceitam, a não ser que você seja aprovado pelo MEC, né? Sim. Mas se aceita, não Sim, tem por problema. exemplo, hoje, tu vai supor um reconhecimento. Reconhecimento pelo MEC, para eles é muito bom. Alguém que te reconhece. Só que para mim o maior reconhecimento vem de Deus. Então eu posso ser pastor sem ter carteirinha e sem mesmo fazer teologia. A teologia me traz um ensino a respeito de quem é Deus. Um conhecimento maior, né? Sim, e amar muito mais Ele. Não é só para conhecimento, para mim ser um pastor, mas praticar. E muito melhor, né? Isso que a gente fala, porque hoje, para mim, ser cristão, o maior desafio do cristão é viver realmente aquilo que a Bíblia diz. Porque Rodrigo, já que tu entrou nesse assunto, me fala pra mim, então, uma curiosidade minha agora. Qual que foi a tua maior experiência assim, com o Espírito Santo? cara, na verdade, a minha maior experiência foi quando eu fui batizado em línguas numa... Foi num sítio, não era um sítio, mas era uma casa No retiro? lá no Piraberaba. Não era um retiro, a gente foi para uma vigília entre uns amigos. E aí era uma casa retirada, assim, casa lá da minha prima. E aí lá, uma casinha de madeira, e aí todos orando, e como naquele tempo era assim, tu orava bastante. E naquele dia ali eu comecei a falar em línguas, nunca até então tinha falado. E uma experiência para te dizer com o Espírito Santo é essa. Mas eu tenho experiências meio que diárias assim com o Espírito Santo, não vou dizer diária porque não é todo dia, mas é meio que constante, no fato que eu consigo ver o Espírito Santo em atitudes simples, na natureza, no falar. Então não necessariamente uma presença ou um poder que acontece em um momento, porque o Espírito Santo não é um momento. É que está em todos os Ele é uma lugares. vida, né? Sim. Então, é isso que eu consigo ver ele a qualquer momento. Quando você vê alguém que sofreu um acidente de moto, e não, no teu caso que tu entende, e não aconteceu nada, livrou ele, aquilo é uma ação do Espírito Santo, entendeu? E tantos outros milagres que a gente não vê, que são ocultos, que ele está. Então, eu tenho tantas experiências, mas essa é a que mais me deixou no fato de, como diz em Atos 2, ele veio sobre mim, e aconteceu algo até sobrenatural. E assim, Rodrigo, o pessoal que tu mais gosta e tu acha que tu evangeliza mais, são mais jovens, mais adultos, pessoas mais velhas? Hoje eu e minha esposa somos líder, né, da rede jovem
do IAQ Floresta, ali, né, da Igreja Quadrangular. Vamos para o 3º ano de liderança. Ai, que legal. A gente tem uns jovens bem legal lá, eu acho que a gente chega a ter 30, 40 pessoas assim, de jovens, que hoje é difícil. Estou falando da nossa congregação, é difícil você colocar... Não, até por questão também da geração que está hoje, né? É muito difícil você trazer os jovens. Você consegue até trazer eles, não é difícil. O difícil é Permanecer. Eles permanecerem ali, porque a gente sabe que hoje quem tem filho, eu tenho a Manu que vai crescer, as opções que tem aí fora, pode-se dizer, para viver no mundo é muito mais até meio que prazeroso. Então manter eles, e não estou falando manter porque eles gostam de mim, porque eles gostam do pessoal que nos apoia, porque eles gostam da minha esposa, mas porque eles amam Jesus. Então a ideia é que eles permaneçam por amar Jesus. Então é muito mais difícil. E o legal é que na quadrangular assim, tem bateria, tem baixo, violão, acho tão legal Ele falou essa... que tu toca instrumento, quais instrumentos mais toca e te chama mais? Assim? Na verdade eu toco desde, é da minha família, a geração é assim, violão, né? Violão é o que a gente sempre toca, mas relacionado à corda ali eu toco um pouco, se for arranhar, eu arranho baixo, eu arranho a guitarra, mas o que eu toco mesmo é violão. Né? Talvez até pelo tempo tu acaba tendo que aprender outros instrumentos, que às vezes não tem ninguém para tocar, tu acaba se submetendo para aprender outro. Só que eu sempre digo, o violão foi algo que eu aprendi, eu não acredito que é um dom meu, é um talento que eu aperfeiçoei. Agora, falar de Jesus, eu acho, e nesse sentido, eu acho que é um dom, é um ministério que é dentro de mim que eu não descobri, não sabia. Que é agora que eu estou descobrindo. Está se descobrindo, né? Sim. E tu sente uma paz, né, quando você fala de Jesus, assim, né? É tão bom. Então, e é uma questão de fé, né? E aí, É bom. eu não tô aqui para dizer que, cara, o que eu tô fazendo é certo e o que tu tá fazendo é errado. Porque, mas eu não, isso aqui não. Não. O que eu posso dizer é que tudo vai acabar um dia, entendeu? Então, tanto o Evangelho de Cristo quanto a vida que tu leva é uma questão de fé, entendeu? Eu hoje realmente não acredito mais em mim, eu acredito no Senhor. Então eu tirei esse... Então se eu não conhecer o Senhor, eu ia acreditar em mim. Eu posso, eu consigo, eu posso fazer isso ainda, né? Isso aqui faz sentido. Essa frase aqui faz sentido. Não coloque limite nos seus sonhos, coloque fé. Entendeu? Já até tirar da frente, aparecer lá ó, a frasezinha. Faz sentido isso aí. Agora, para mim viver, para mim é uma questão de fé. Sem colocar o Senhor, é viver de luto mesmo. Um propósito terrenos que, amém, pode ter e eu vou ter, que é abrir um açougue. Mas o fim de abrir um açougue não é só para ganhar dinheiro, entendeu? Então, agora explica para nós. Qual o intuito maior de conciliar o açougue? A pergunta que não quer calar, né? De conciliar o açougue com a teologia. Fiquei curiosa. Ficaram curiosos vocês, né? Sim. Boa pergunta, né? O fim é o mesmo. São as pessoas. Porque assim, eu não amo vender carne. Eu amo. No sentido de que eu gosto realmente do que eu faço. É prazeroso para mim. Mas o fim não é vender a carne. É que a pessoa compra. E goste do churrasco e que fique feliz. Esse é o sentido. Porque o amor ao próximo agradar, né? Mas eu acho que nesse intuito é uma fala muito boa, Rodrigo. Eu me vejo assim, quando eu compro uma carne, a pessoa fala, leva essa carne aqui, esse corte, experimenta. Tu leva e tu se surpreende. Não é o que a pessoa falou, tu sente uma sensação, o sabor, a maciez da carne. É muito melhor. Eu acho que o intuito que ele fala de falar de Deus para as pessoas e o foco ser as pessoas, é no final ele vender um produto, no caso a carne ou o amor de Deus, e a pessoa se encantar no final disso tudo. É porque tudo vai da maneira que você é tratado. Com certeza. Você chega num lugar, se você é destratado, né? Vou lá no teu açougue, você já vai ter carne se quer ir. O que acontece, né? Eu nem sei de carne eu tô comprando. Muito. Então, que existem profissionais e profissionais, né? A gente sabe disso. E outra forma de a gente se expressar também, querendo ou não, assar e cozinhar, né? E cozinhar é uma forma de a gente amar as pessoas também. Hoje muita gente fala, né? Ela cozinha em forma de amor, Sim. eu vendo churrasco em forma de amor Exato. também. A ideia é o seguinte, a ideia é vender uma verdade. Eu vendo uma verdade no altar, falando sobre Cristo, e eu posso vender uma verdade vendendo uma carne. Ou seja,
por muito tempo as pessoas venderam mentira. Lembra que tu vai, tu pede uma carne e eles te vendam outra. Tu tinha até medo porque tu precisava ver. Verdade, é isso. Não, tanto se tornou até lei a questão de moída hoje, né? Sim, tem moer que na estar hora. perto, tem que moer na hora e o cliente tá vendo. E quantas foram enganadas, né? No Exatamente. açougue. E aí tu se sentia enganado, porque chegava e aí, na verdade, tu não, como o açougueiro era induzido talvez pelo patrão por conta dele mesmo, tu precisa vender tudo. E aí tu colocava e vendia de qualquer maneira, atendia de qualquer maneira. E aí o que aconteceu? Por muito tempo o açougueiro era considerado. De balcão. E assim, ó, tipo assim, ó, eu até me coloco como um político, entre aspas. Porque parece, a gente quando fala em político fala que eles já pensam nessa palavra, pô, o cara que engana, que mente. Uhum. E açougueiro também era assim. Isso, Verdade, porque, né? pô, ele vai me enrolar, Tem até hoje isso, né? ele vai me enrolar. Ele existe. Eu quero ver, me mostra. Ele vai me enrolar. E muitas vezes o açougueiro mostrava, ia lá atrás e pegava outra. Então a minha ideia era vender uma verdade. Não só como a carne, mas como a minha vida. De que meus clientes acreditam que mesmo que eles não vejam, eles podem comprar. É porque vai da sua honestidade, Sim. né? Porque aí é a sua honestidade que vai contar naquele momento. Sim, estou vendendo. E é a sua consciência. Por exemplo, hoje eu tenho clientes que eu falo assim, ó. A carne chegou hoje e falei assim, não, a carne não tá como tu gosta. Não tá como tu gosta. Não tá do nível do teu padrão. Tem gente que não dá bola, mas tem gente que dá. Então é uma verdade que tu vende. Eu deixo de vender a carne. Só que daí, claro, eu tenho outros tipos de carne e eu acabo colocando para outro tipo de carne. Às vezes a pessoa quer lá, pô, Rodrigo, eu quero um para ribe. Mas não tá legal. Então, não, mas o que eu tenho aqui, eu tenho um entrecô, eu tenho um contrafilé, esse aqui tá top, leva esse. Então tá bom, Rodrigo. Às vezes eles nem pedem a carne, ele fala assim, Rodrigo, me separa aí para 10 pessoas. Vê o que tem de bom. Então isso acontece. E aí a gente manda É a entregar. confiança, isso. né? É a confiança. E é assim que tu vai cativar os teus clientes. Através da honestidade, da confiança. E aí que eu me relacionei a pessoas, porque da mesma maneira que eu vendo uma verdade no açougue, eu também vendo no altar. Então, as duas formas é de mostrar para eles que eles podem confiar em mim tanto aqui como tanto ali. Entendeu? Então, minha ideia é essa. Hoje, o meu propósito é abrir um açougue, eu ainda não tenho um local, mas a gente está vendo isso para ter um local. E assim, eu não quero abrir um açougue como todos os açougues que tem aqui. A ideia não é abrir mais um açougue, senão não faz sentido eu abrir. Eu continuo como um CLT. A minha ideia é abrir algo diferente. E como que eu vou abrir algo diferente? Na necessidade. É aí que cresce e que tu começa a ter ideias. As pessoas têm ideia na necessidade. Então, torna uma necessidade, se arruma uma solução. Entendeu? Você pega, hoje, considerando muito mais agora, vou falar o nosso amigo aqui, a questão do delivery. Entendeu? Então hoje eles puderam entender muito mais o motoboy, que não era entendido antes. Olha a necessidade deles nesses 2, 3 anos. Que foi. Depois da entendeu? pandemia, né? Na pandemia, Virou uma profissão legal, entendeu? E Tipo, reconheceu, eles dobraram, vamos dizer, eles podem ter dobrado o salário, alguns, se trabalham bem. Tem gente boa e tem gente ruim em todos os segmentos, entendeu? Então, assim, foi valorizado e foi algo que ninguém conseguiu despertar. Teve que acontecer uma pandemia para vir essa necessidade. Mas essa necessidade já tinha, Sempre existe. a gente só não lançou. Como é que Entendeu? pode, A né? gente só não Como é que lançou. são as coisas, né? Lembra daquela da caneta? Ele vendendo a caneta? Ele vai vender a caneta? Me vende essa caneta. Então ele pega uma folha e manda escrever algo. Só que o cara não tinha uma caneta, daí ele vende a caneta pro cara. Então assim, ó, tu dá a necessidade de vender o produto. Sim. Pra ele, estamos aqui com o Lucas, que trabalha de montar churrasqueira, né, lá na Undine. E eu vendo a carne, provavelmente para ele isso ajuda, entendeu? A necessidade de ter a carne é de ter uma churrasqueira. Se não tivesse a carne, Sim, não teria churrasqueira. Árvore com tijolo. Então, dentro desse processo, a ideia é tu inventar a partir de uma necessidade. E a minha visão agora é tentar achar uma necessidade. Isso é legal. Entendeu? Se torna um diferencial. Isso. Eu não posso falar muitas coisas aqui, mas eu tenho algo na minha cabeça que Joinville
não tem ainda. Legal. Então a ideia é abrir algo que não tem Não, aqui. você nem precisa falar, né? Mesmo Porque nesse senão vai ramo. despertar Não entrega o a tesouro. curiosidade. Então entrega o ouro pro bandido. Mesmo nesse ramo, eu sempre digo que eu não tenho concorrente. Né? Não há concorrente para mim. O maior concorrente sou eu. Eu sou o meu maior concorrente. Entendeu? Então a minha ideia é lançar algo inovador. Porque para lançar inovador, pode ter algo inovador dentro assim. Né? Um tipo de atendimento, um tipo de produto, mas a ideia em geral ela não é inovadora, mas não tem na cidade. Então a ideia é fazer algo que, dentro de uma necessidade, que a cidade ainda não tem. E o objetivo maior de vender carne, de vender churrasqueira, de vender acompanhamentos, é o churrasco, é a família, é estar juntos. Entendeu? Porque também não teria nenhum objetivo fora isso. Tu já viu alguém fazer churrasco sozinho? É bem difícil, né? É bem É difícil. eu vou fazer churrasco, eu sozinho. Eu. Fica ali assim, Não né? tem, Exatamente. entendeu? Então a ideia é reunir pessoas. O que eu posso inventar a partir disso? Porque antigamente tu não chegava na casa da pessoa, o churrasco. Tu não tinha esse contato, o açougueiro, né? Não tinha esse contato com a pessoa. Ele só vendia carne e nem sabia que era a pessoa. A ideia é saber quem é a pessoa. O que ela faz, por que ela faz, como ela assa, se ela assa dessa maneira, se ficou bom, se não ficou, entendeu? Fazia essa ligação. Antigamente os patrões não deixavam a gente ter esse contato com o cliente. Eu sempre tive porque é de mim esse contato. O meu ex-chefe, há muitos anos, ele falava que quando eu tratava bem o cliente, ele não gostava muito porque ele queria que eu vendesse a carne de qualquer jeito. A carne que está ali tem que vender, entendeu? A carne às vezes sem condição de venda teria que vender. E isso não era certo, né? Então eu não fazia isso. E às vezes os clientes gostavam de mim e ele não gostava disso. E aí os clientes falavam de mim, eu precisava falar. A maior propaganda é quando as pessoas falam de ti. Vem o retorno depois, né? As pessoas Eu falam acho de ti. engraçado, E é né? tão legal, né, essa questão, porque o legal é que você pensa diferente, a famosa fora da caixinha, né? Porque, assim, ó, você também não ficava, eu não sei se era isso, mas provavelmente você não dava ouvidos ao seu patrão. Não, peraí, mas isso aqui tá errado. Você viu eu ali? E no medo, quando a gente tem medo, né, de ser mandado embora, ou o chefe brigar, a gente vai fazer o quê? O que o chefe mandar, entende? Aí a partir do momento que você não faz o que ele pede, opa, peraí, eu vou vender a carne, não, isso aqui não tá bom, é ponto. Pra mim, pra empresa eu era ruim, né? Pra ele, como chefe, eu não servia, mas pro cliente não, né? Então assim, eu acabava agradando o cliente. Você foi cativando Isso. os clientes. E aí chegava na boca do patrão, entendeu? Do dono, da dona, entendeu? Então aí como que chegou esse nome? As pessoas falando do Rodrigo, entendeu? Mas eu não ouço falar pelo patrão, entendeu? E aí tu acaba criando um vínculo e a próprio patrão sabe que tu é bom, e eu não falando do chefe, tô falando do patrão, por causa do cliente. Porque o cliente fala, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Pra nós, antes, né? Naquela época eu era considerado o cara que só queria vender carne boa. Eles falam entre aspas, só quer vender, é fácil vender carne boa, tal. Não é que é fácil. Imagine o cliente do outro lado com uma necessidade de comer uma carne para assar que seja macia. Não. E para mim o difícil foi trabalhar com a carne que eu não considerava uma carne boa. Então, graças ao Senhor eu saí dali. Então, foi um tempo difícil? Foi, mas quando eu saí dali eu entendi que se eu trabalhava dessa maneira, eu precisava trabalhar com carne boa. E aí foi o que aconteceu. Hoje tu trabalha mais na área de cortes nobres, isso? Isso. Na verdade, corte nobre é uma linha dentro da área, né? Mas eu trabalho mais com carnes de qualidade, carnes premium, entendeu? Com raças britânicas, que aí tu eleva um pouco o nível do churrasco, porque esse é o ramo que eu decidi. Eu poderia trabalhar com carne mais em conta, mais barata. Hoje que foi tem muita procura por causa da pandemia e aí dos aumentos que tem, tu acaba optando pela carne mais em conta. Mas não é o meu nicho. E a questão também é aquele ditado, né? A qualidade vale mais que a quantidade. Isso é fato. O barato custa caro. E o Sai barato sai caro também. Eu digo isso que assim, eu tenho uma experiência muito boa. Eu ia no mercado, vamos passar uma carne. Qualquer mercado que eu entrava, eu olhava no balcão, não sabia se era bonito, se era feio, e levava o que tinha na frente. O que tem aqui? Hoje eu vejo que os mercados que a maioria a gente entra, eu quero uma carne passar. Qual que é a maioria que o açougueiro hoje oferece? Filé simples, filé duplo Qual é? e alcatra.
Tu não vê um corte diferenciado alguém te oferecer. Eu aprendi muito com o Ricardo e com o Rodrigo. Há uns 10 anos atrás, né, Lucas, não existia isso ainda aqui na nossa cidade. Mas ele já era desenvolvido em alguns lugares do país. Curitiba provavelmente veio primeiro. Mas alguns cortes, por exemplo, eu sempre digo que o que trouxe para cá foi por causa da internet. Então, com a internet, nos trouxe esse acesso mais rápido. Antigamente, as pessoas que trouxeram esses cortes para cá, como o Marcos Bassi, como tantas outras pessoas, eles tiveram que ir para fora, o próprio Netão, eles tiveram que ir para fora do país, conhecer lá para depois trazer um corte para cá. Mas hoje tem internet, tu não precisa ir lá. E lá vai te trazer experiência. Mas então a internet nos trouxe esse entendimento mais rápido, né? De como fazer as coisas, e daí tu acelerou isso. Ô Rodrigo, mas tu teve algum curso para você entender sobre esses cortes nobres de carne? Seria essa a minha pergunta. Quando tu se tocou assim que na vida a gente sempre tem que vê que necessita de algo a mais, né? O que nem te falei, hoje eu entro no mercado eu vejo muitos açougueiros falando em cortes simples. Mas tem uma diferença grande em gosto, a qualidade de boi, raça britânica, goianos. Em 2012, antes de sair desse local, desse supermercado que eu trabalhei, naquela época o local tinha internet. Tu não tinha ainda internet, porque tu não conseguia pagar. Então não tinha internet. Eu consegui o Wi-Fi e você entrava no YouTube. E ali eu vi alguns cortes diferentes que eu nunca vi ali, nem na cidade. E aí eu comecei a entender a partir dali. Depois vinha aquelas revistas de supermercadista, chegava ali para eles e ninguém lia. Daí eu pedia, posso levar? Minha esposa sabe disso. Era assim lá em casa, de revista. Ninguém dava bola, mas eu levava. E a partir daquilo eu trazia algum conhecimento através da revista, que tinha a parte de açougue ali. E daí eu conhecia esses cortes de boi para mim, eu já conhecia, mas eu não sabia fazer. Mas eu conhecia. E aí depois, com a minha saída dali, aí já estava aqui na cidade, até uma das pessoas que começou foi o Ney, que é Ney Setopietra. Ele começou, pelo menos que eu conheço, né? Ele começou esses cortes no mercado que ele tinha, que ele vendia, era um dos únicos mercados que vendiam da carne Angus com esses cortes, porque para fazer esses cortes precisa ser uma carne de raça, uma raça britânica com um gado bom. Não pode ser qualquer um, porque a carne é premium. Mas assim, Rodrigo, eu posso enganar as pessoas se eu quiser. Tu pode enganar em tudo, né? Você pode eu posso pegar um boi, né? Eu posso pegar. Isso acontece você muito. Pode pegar um boi comum. Eu posso pegar um boi comum e dizer pra você. Destrinchar, fazer os cortes. Eu tô fazendo um corte nobre, isso Sim, mas ele não é nobre, ele é um corte. E como diferenciar? Mas ele não é nobre. O que diferencia hoje, claro, com a experiência, com o tempo, tu diferencia a vista, o modelo, isso. Depois a gente vai chegar nisso aí. Mas é fácil diferenciar. Quem trabalha nesse ramo é mais fácil. Quem não trabalha tem mais dificuldade. Isso é comum, tu vai ter. Né? Como qualquer outra área, né? Se tu não entender de um assunto, tu vai ter dificuldade de identificar. Porque tu não entende daquele assunto. Tá familiarizado? Sim. Por exemplo, hoje, nosso amigo, se eu pegar lá, deu algum barulho na moto, talvez ele consiga identificar e eu não. Porque ele tem mais facilidade, ele trabalha com isso. Mas se eu ir a fundo, que é coisas que a gente não faz, eu vou aprender. Mas sabe o que foi legal de tudo isso? É que foi o teu primeiro emprego, açougueiro? Foi meu primeiro emprego, trabalhar em supermercado. Eu trabalhei no corredor, assim, a gente falava trabalhar no corredor. Era repositor? Repositor. Isso. Aí depois disso você foi pra Depois eu trabalhei 3 meses, eles me dispensaram, porque eu era ainda menor aprendiz, e aí fui trabalhar no mesmo bairro, aí agora no açougue. Aí depois disso você foi pro açougue? Trabalhei 3 meses e daí fui pro açougue. Então o seu segundo emprego foi o açougue? Isso. E dali em diante você ficou até hoje. No mesmo ano, fazem 15 anos. E o legal é que você foi se aperfeiçoando, você foi buscando meios de aprender mais e mais e mais. Porque tem pessoas que ficam acomodadas, ficam ali. É assim não, mesmo. Não tem problema, não tem problema. 10 algum. anos, 12 anos, 15 anos no mesmo lugar, né? Fazendo a mesma coisa e não busca evoluir. E o seu diferencial foi esse. Então, eu acredito que era por causa de mim, dentro de mim. Que é uma coisa que eu não sou acomodado. Então, talvez a minha personalidade me fez ir evoluir, né? E evoluir nesse segmento. Até então, pra mim, era só vender carne e na minha idade era um salário bom. Então, cara, eu tô ganhando bem, tô aqui trabalhando no açougue.
Mas depois, aí tudo começa a se apaixonar. E aí eu comecei eu sempre fui assim, até um exemplo porque eu estou fazendo teologia, pelo fato de se aperfeiçoar naquilo que eu estou dentro. Que tu gosta Eu quero também, né? dominar para falar aquilo do que eu sei, né? Não quero falar sobre tudo, mas aquilo que eu vivo, eu preciso dominar para falar sobre aquilo. E nesse processo, o que falou? Sobre os cortes novos e aprendizado, que ninguém quer hoje, muitas vezes estão acomodados, né? Sim. Eu vejo hoje também, tem açougueiros, creio eu que no meu ramo deve ter também, que tu vai lá, conhece alguém, quer ensinar, poxa, tem um corte novo, tu consegue evoluir, tu pode ganhar talvez mais, tu quer aprender? Não, eu já aprendi tudo que eu preciso. E assim, as pessoas, todos nós, sem exceção, podem fazer o melhor, né? Sim. Então a oportunidade está ali. A vida é feita de decisões. Você encontrou a oportunidade. O Rodrigo encontrou, né? A oportunidade dele. Eu poderia não ter decidido, Você mas a oportunidade sempre vai vir. A vida toda nós vamos ter oportunidade. Sim, só que a gente Pode- deixa escapar. Sim. Também. Pode ser uma única oportunidade, mas vai vir oportunidades, porque a vida ela é feita de decisões, a oportunidade sempre passa, sempre passa. E tu vai decidir. Quando tu decidir ser alguém, você vai conseguir. Ninguém vai conseguir te impedir nesse sentido, porque tu tá focado e tu vai fazer. Como eu estava falando, e aí o Ney trouxe, eu aprendi um pouco porque eu acabei trabalhando no mercado e fazia um extra final de semana com ele, e aí eu me aperfeiçoei nesse sentido na prática. E a partir daquilo, que faz você aí eu né? entrei no YouTube e aí eu sempre fui mexendo nisso. Então eu fui aqui, fui ali, e aí eu Tu fui lembra me que envolvendo. ano você entrou no YouTube, assim, porque aí, que nem tu falou, não tinha internet naquela época, né? Foi em 2016. 2016. Porque Já tinha. eu trabalhava em já, outro né? supermercado onde eu consegui colocar a minha ideia. Porque daí eu saio daquele supermercado, né, que eu trabalhei por 6 anos, e aí agora eu vou para outro supermercado que é parente do mesmo, entendeu? Mas é menor. E aí ali eu trabalho também de açougueiro, mas ali eu aprendo um pouco mais. 2 anos depois eu saio, vou construir a minha casa, e 6 meses depois eu volto para um local, para um outro mercado, colocando agora a ideia sobre a raça Angus e sobre os cortes. Então você chegou no mercado, não tinha ideia nesse mercado que você chegou, não tinha? Era Não, aqueles vendia restaurantes carne comum normal. também, normal. Mas existe- não vendia Angus. não vendia Angus e não vendia Você esses chegou cortes. com a ideia. Eu cheguei trabalhando por 2 anos, porque eu era submetido, eu não era o principal açougueiro. E aí depois eu trabalho 2 anos e eu peço para sair para mim poder construir a minha casa, para não precisar pagar alguém, entendeu? Então eu fiquei por 6 meses ali fazendo extra, recebendo seguro, porque daí daria Sim, o valor sim. exato. Quem nunca? Foi a primeira vez que eu recebi seguro, nunca mais. E aí eu acabei fazendo isso. Depois ali eu recebi uma proposta de um outro mercado, também de floresta. E aí eu consigo colocar lá a A questão sua dos ideia. cortes, a minha ideia. E eu fiquei só de 10 meses ali. E eu coloquei ideia, tinha muito projeto, mas o outro mercado que eu tinha saído me chamou de novo. Entendeu? Então eu acabei saindo de um local para ganhar o dobro do que eu ganhava. Ô Rodrigo, e quando que você começou a fazer os eventos assim, entendeu? O público das festas e tal? E aí nessa segunda ida, que eu fiquei 9, 10 meses nesse mercado, coloquei o Angus ali e saí. Daí depois morreu naquele mercado porque não tinha para continuar. Eu fui lá para fazer esse mesmo projeto, né? Então, colocar essa ideia dos cortes e desenvolver. E aí a gente começa com o workshop, Olha só. que a ideia era fazer workshop de carne, de cortes, que já tinha sido começado uma febre em Joinville nessa questão de workshop. Porque era algo novo, então tu precisava apresentar Não, para e o eles. que é novidade, o povo fica curioso. Mas falando Eles nessa querem novidade, até pro pessoal que está nos assistindo, qual a diferença do boi, para que o pessoal entenda melhor? Nós estamos falando boi Angus, raças britânicas, cortes. Qual que é a diferença do boi comum? Qual que é o tratamento que eles recebem? O diferencial para a carne chegar a ser macia? Esse é o Lucas, hein? Estreando, hein? Caraca. Tá ligado, né? Tá fazendo podcast sempre. Vai vendo. Boa pergunta. Tá arrebentando. Boa pergunta. Então, por muito tempo, a raça Nelore e a Zebu, que são as duas principais raças ainda do Brasil, eram o que mais movimentavam o rebanho. Então é só Nelore. E aí, eu acredito que tem produtor bom e tem produtor ruim. Então tem muito produtor que só pensava em vender. Então tu não tinha qualidade, tu simplesmente tinha carne ali, era muito difícil ter uma carne premium, porque custa mais para ter uma carne premium. E ninguém queria pagar mais, porque como tu vai pagar mais por algo que tu não entende? Se eu vender para ti um filé simples aqui e no outro lugar tá 10 reais
Eu falei, mas é tudo igual? Não é tudo Não igual. é igual. E aí tu acaba Vai pegar a comprando carne, mais. aquela borracha. Aí tu precisa fazer entender por que é diferente aquela carne. Hoje, eu acho que melhorar a raça Nelore, eles cruzavam a raça Angus, que ela é da Escócia, é uma raça originária de lá, da Escócia, e eles viram que essa raça se adaptou bem ao clima do Brasil, né, que é tropical. E eles fizeram essa cruza com a Nelore, e aí deu um melhoramento de gado, e eles notaram. E aí e também veio a tecnologia, e isso ajudou muito o produtor pecuarista. E daí eles foram evoluindo, e aí começaram a simplesmente só Angus, 100% Angus, né? Touro Angus com vaca Angus, e aí tu tinha uma carne de 100% qualidade. E aí entrou me fugiu a cabeça agora, que certifica o Angus, esqueci agora, mas é uma empresa, né? É uma instituição do Brasil que certifica a carne Angus. Eles são, então, por exemplo, hoje no estado de Santa Catarina, o frigorífico Verdi, que tem Associação Brasileira de Angus. Associação Brasileira. Associação do Brasil, Associação Brasileira de Angus. Em Santa Catarina, somente o frigorífico Verdi tem o certificado. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A língua cocegueira. Somente ele tem essa certificação porque é pago. Qual que é que tem a certificação? O frigorífico Verdi tem essa. Verdi? Tem lá dentro alguém da Associação Brasileira de Angus que faz essa certificação. Somente ele no estado de Santa Catarina. Depois tem mais outros. Rio Grande do Sul tem o frigorífico Silva e outros também. E aí, o frigorífico São João também colocou lá por um tempo. A Angus, né? Ele também tinha associação lá por um tempo, Então, mas eu depois lembro eles disso. se desfizeram essa parceria e lançaram a marca deles, que é a Black 1950, que é ali onde eles colocam os gado Angus. Ou seja, para mim eles foram inteligentes. Eles lançaram uma marca. No frigorífico Eles deles, fizeram a própria. eles já tinham. É isso aqui, né? A chave virou. Eu falo sobre vou uma fazer. necessidade. Então eles isso viram. que mostrou aqui, ó. Eles tiveram o nome. Não, eles precisaram daquele tempo da associação. Mas depois eles não precisaram mais. Mas dentro disso, eles estão certos. Porque hoje, vamos supor, se 5% do abate ia para a associação, imagine quanto gado é abatido. Está entendendo? Há um custo para isso. Então eles cortam esse custo. Então eles têm o mesmo padrão. Só que não há alguém que certifica lá. Mas há alguém dentro do frigorífico que se tornou bom nisso para dizer, não, essa aqui pode passar e essa aqui não dá de passar. Então eles têm umas 3, 4 linhas que eles vão, entendeu? Por exemplo, eu sempre trabalhei com a melhor linha. Eu trabalho muito tempo com o frigorífico São João. Mas eu não digo que só no São João tem carne boa, todo frigorífico tem carne boa. Quem vai definir, eu digo que sou eu. Porque eu cheguei nos meus olhos um padrão que eu digo mas que é. aí, no caso, como é que é essa exportação pra você? Ó, Como que não, funciona? por exemplo, Então, assim, ó, eu já levar peguei- a carne até o açougue e você escolheu como que funciona? Eu já peguei carne certificada que eu não considerava ela uma carne de prêmio, entendeu? E ela foi certificada e foi aprovada por alguém lá dentro, mas eu não considerei. Pela minha experiência, eu desconsiderei aquilo. Então eu notei que quem realmente vai dizer pela minha experiência sou eu. No começo eu não sabia dizer. Então pra mim, quem certificava era o tal. Tendo C não tá valendo. Ok, mas depois com o tempo, como eu melhorei no meu entendimento a respeito daquilo, eu falei, não, peraí, agora eu posso definir se é bom ou não. Então, para mim, a certificação, para mim, tá, gente, eu desconsidero nesse sentido. Bem que eles têm um requisito para certificar, isso é legal, né? Mas eu acredito que às vezes tu é forçado, tem coisas, tu precisa, a gente diminuiu a certificação, entendeu? Passou pouco esse ano, o que aconteceu? Então tu acaba sendo submetido a fazer coisas que não devia fazer. Então eu achei por fim, defini o padrão meu. Então hoje, por exemplo, se eu pego do São João, se eu pego do Verdim, se eu pego do Dom Bosco, se eu pego de tantos outros frigoríficos da região, se a carne chegar e ela tiver como eu digo que ela fica, senão ela Então, volta. no caso, assim, a carne chega, né, até o... então daí é isso que é fonte de resposta. Eu confiro. Aí tu confere Se lá. tiver no padrão, mas daí ela você fica. corta ou só no olhômetro Só ele já no, deu só no olhar tu consegue definir, né? Na camada de gordura, no marmoreio e outros aspectos Porque não que tem tu como consegue você definir. cortar as fatias
baratinha, tudo certinho, porque não vai Não. botar o boi, né? É que pra ti, na tua cabeça, É tu não que consegue tu definir não ainda, entende. né? Então, Tu define ela cortada. Eu já Isso. não. Eu consigo definir ela O boi só inteiro. olhando, sem precisar ver muito também. Entendeu? E sabe o que é legal disso? Porque assim, Rodrigo, vamos supor, né, esse frigorífico trabalha pra você. Ou você, né, de fato ele vai ter. Ele é meu fornecedor, ele né? é meu fornecedor. Então, conforme você vai falando assim, não, esse boi aqui eu não quero, pode levar de volta. Aí vem. Então, lá, automaticamente nós não, cara, Não. olha, a carne melhor é esse bicho, porque esse bicho é É chato. chato. É isso mesmo. Não é isso chato, mesmo. né? Ele quer Mas passar o melhor pro eles vão cliente, falar, né? né? É exigente, É é exigente, mas é o que vão falar. Sim, Sério. sim. Não Vulgo fala- crica. Não, mas é. Entendeu? Não, não, chato no sentido da... Não, tá certo, tá. Eles assim, eles acabam falando, Vamos falar, meu, o Rodrigo é Ah, chato. então tem que levar o melhor boi. Então isso é bom pra você. E tem muita formar. diferença o corte da carne, porque o filé simples. Qual que é a diferença de um corte nobre? É o mesmo filé simples ou não é jamais filé simples? O que acontece? Quando tu tem um gado melhor, um gado premium, uma raça boa, aí já muda tudo o conceito. Então, é mais ou menos se eu tiver com uma Ferrari andando na estrada de chão. Tu pega a Ferrari e vai andar no asfalto, vizinho e vai, entendeu? Então tu precisa usar da maneira como se tivesse também uma Ferrari suja. Não faz sentido. Não. Então, você pega uma carcaça boa e vender ela a cortes normais também não faz sentido, porque daí eu trabalho com uma carne normal. Então a ideia é fazer uma carne diferenciada. E para isso tem que fazer uns cortes diferenciados. E dentro desses cortes, o que parece caro, pô, como citou o Lucas, mas eu compro filé simples lá a R$ 29,90 o quilo, por que tu vende o Prime Rib a R$ 59,90, a R$ 69,90? Porque para tornar o Prime Rib eu perco mais ou menos 50% da carne para mim chegar naquele nível. Então tem custo para isso, não é porque o corte em si é caro, mas para manipular e formar ele daquela maneira tem um custo, e dentro desse custo você coloca em cima do produto, e ele se torna caro por causa disso. Por exemplo, a picanha por muito tempo ela era barata, ela era desconsiderada, porque as pessoas não sabiam cortar, entendeu? E ela é até considerada parte do colchão duro, né? A picanha ela vem grudada no colchão duro. E aí depois que eles descobriram, viraram a queridinha, porque só no Brasil a picanha é querida. E o que seria a picanha falsa? Picanha falsa é a separação entre... Existem dois termos para picanha falsa. É a separação entre a picanha verdadeira na terceira veia com o colchão duro. Entre o colchão duro e a picanha, ainda tem mais ou menos umas 800 gramas de carne ali que tu considera uma carne legal, que ela puxa um pouco para a picanha. Então aquilo ali é uma picanha B, ou uma picanha fatiada que tu vai ver no mercado, uma fatia assim com duas picanhas, daí tu vai ver grossa assim, e aí eles acabam vendendo como picanha B, daí tu consegue elevar um pouquinho o valor, né? Mas tu realmente não tem uma picanha ali. E a picanha falsa, que ele diz que é essa aí também, é a própria capa do contrafilé, que é um corte que você pode esteticamente... Ela é parecido com a picanha. Você vai fazer na estética, você vai ver lá, se entrar no meu Instagram, tu vai ver que tem. Ela é parecida com a picanha. E aí o cara entra naquele sistema de picanha falsa, o cara enganou. Porque pra quem conhece, tu não engana, mas quem não conhece, vendo aquela gordura de lado, que a picanha tem aquela gordurinha, aquela carne assim, a capa de filé é parecida, daí tu chama de picanha falsa. E também esse pedaço entre a picanha e o colchão duro também é considerado. E de qual parte do animal que sai a picanha? Da parte traseira, né? Da parte parte traseira. traseira do animal. Aham. Bom, um tabu agora, vamos desvendar um tabu aí, Rodrigo. Mito ou verdade? É verdade que a picanha ela não pode passar de 1 quilo? Que eu já ouvi muita gente dizer, ó, que é? a picanha verdadeira é de 800 gramas a 1 quilo. Agora eu já vi vídeo de gente com quase 2 quilos de picanha. Ô, louco. E aí? E aí? Ficou professor. Joga pra mim não dá um vídeo aí. Toda parte muscular, ou todo corte, ou parte muscular do boi, é referente ao tamanho dele. Um cara grande vai ter um braço. E qual que é o... Uma perna, o cara desse tamanho tem 2 metros. Não vai ter a perna igual eu. Então assim, ó. faz sentido, varia do tamanho do boi, né? Sim, o tamanho do boi, se for maior, se engordou mais, a picanha vai ser maior. Agora, como eu posso definir ela como picanha? Na terceira veia. Ponto final. Não tem mais, não precisa falar mais nenhuma regra. Terceira veia, cortou é picanha. Independente do peso que vai lá na balança.
Cortou na terceira veia, picanha. Fora disso, E é coxão bom. interessante você saber, né, as veias, porque a gente vai meter a faca de qualquer jeito ali, né? Uma pessoa... Tu sabe se tu comprar no supermercado, lá naquela embalagem a vácuo, tu consegue definir ela, porque visivelmente, mas aí é questão de comprar. Quanto mais tu compra, mais tu vai se Mas tu aperfeiçoando. vai sabendo, né? E outra coisa, eu ouvi dizer também sobre a picanha, que tem gente que fralda não vou numa churrascaria. Será que a gente só come picanha na churrascaria quando pede? Ou será que tem como burlar isso daí também em alguma churrascaria por? Tem como burlar em qualquer lugar, até tu comprando lá Porque comigo, lá tu não vai né? conseguir apertar vem a Se terceira tu vez. comprar Né? em qualquer mercado, qualquer lugar pode burlar também, né? Aí cabe, como eu acabei de falar, se tu conhecer o local, entendeu? Se tu acha que lá vende uma verdade, se tu conhece o local e conhece quem trabalha lá, conhece o dono, entendeu? Quando tu for no local, quando tu for num restaurante, procura conhecer quem é o dono, entendeu? Trocar uma ideia, pra te entender realmente se... Eu trabalho dessa maneira, se eu vou cortar o cabelo no barbeiro, eu conheço ele. Se eu... Desculpa, isso é pura verdade, que tem até um exemplo de uma pizzaria aí em Joinville que tava vendendo requeijão no lugar de queijo. Tá ligado? Eles estavam trocando porque o requeijão eles pegaram um fornecedor mais barato. E falando e nesse Fofoca. meio da pizza, fugindo um Fofoca. pouco do assunto, eu conheço uma pessoa, né, que também ele não vendia as pizzas, ele até semelhante a você, inclusive. Ele falava assim, eu tenho que fazer umas pizzas mais baratas, mas eu não quero fazer muito barato, porque ele falava assim, não, mas eu vou colocar aquele requeijão ruim, Viu? aquele requeijão podre. Olha, ele falava A bem. gente Eu não vai estar divulgando o Instagram deles aqui. Darlis Pizzaria. Darlis Pizzaria. Ô, louco, E falou mesmo. eu falei, porque tipo, tem que falar o que é bom, né? Então, e você olhando assim, eu falo, mas e o bichinho é bom, hein? O bichinho é bom, faz uma pizza bem legal. E olhando assim, ele falando, é interessante porque ele não quer. Questão, Ele né? pensa no próximo. Exato. Aí que vem a questão da igreja junto também. Sim, do amor ao final, né? Isso próximo. mesmo. Porque eu vou pensar como se fosse pra mim. Entendeu? Então eu quero vender pra essa pessoa uma carne de qualidade como se eu estivesse comprando essa carne. Isso é interessante porque hoje as pessoas não pensam nisso. Elas querem vender, ganhar o dinheiro. Mas agradar a pessoa, aí é difícil. Mas aí que vem a outra pergunta, ô Rodrigo. Qual que é a sensação que tu vê depois? Tu apresenta um corte pra pessoa. Porque eu, quando conheci a questão de cortes nobres, eu achava, poxa, é muito caro. Né? Hoje, depende da sociedade que nós vivemos, né? Não tem as condições, um nível alto para nem falar, um filé simples, a maioria das pessoas vão ali, filé simples dá R$29,90, não vai pagar R$54,90 num Pride. Mas assim, qual que é a sensação quando tu mostra pra pessoa? Que eu fiquei muito feliz. Quando eu conheci e vi que é bom, hoje Conheceu com nós, né, Lucas? conheci com vocês. Né? Não, Hoje... e ele falava todo dia. Pra quem não conhece, o Lucas é meu irmão, tá? Ele ia todo dia lá em casa e ficava, ai, fichou, eu falava, E amo essa carne. e não sei o que, entrecô. Então a gente vai comer Aí hoje. quando ele falava entrecô, eu falava, tricô? É vegana? Mas aí que vem. Vegetariano. Não, mas eu vou comer um pedaço de carne. Tá marcado aí, né? Assim, né? Eu tô tentando ser vegetariana, mas eu não posso, né? Minhas raízes. Não, eu amo Eu essa tenho que carne. fazer essas Hoje minha mente mudou e eu acho que assim, é muito importante a pessoa conhecer. Eu vejo muitas pessoas reclamando, vamos fazer um racha aí de carne, sempre vai levar o mais barato, vou levar a linguicinha. hoje já não dá pra pensar assim, né? Mas enfim, nessa questão assim, ó, eu acho muito interessante tu conhecer pra saber o que tu tá comendo. Minha mentalidade já mudou no sentido assim, quando eu conheci, eu imaginava caro. Mas é questão às vezes de 3, 5 reais de diferença no quilo. E quando tu vai botar na ponta do lápis, tu não tá levando 100 quilos, 200 quilos. Tu vai comer quando tu vai levar para um churrasco 2 quilos, 3 quilos, 1 quilo. E vai comer uma carne de E tu qualidade. vai comer uma coisa de qualidade, vai te fazer bem. Eu costumo dizer assim, ó. No caso que o Lucas falou, às vezes a pessoa pensa, eu vou ser bem real, assim, a minha ideia não é que a pessoa esbanje em carne. Essa não é a minha ideia, né? A minha ideia não é que ele compre pra vamos comer até virar o olho. Pra mim não é essa a ideia. Essa não é a ideia do churrasco. A ideia do churrasco é ele comer, sentir prazer, ele, igual a pessoa que prova o vinho, que faz o vinho, é a mesma coisa. Então, você vai comer um corte, às vezes você compra 2 kg de filé para pagar R$29,90, vai lá e compra um corte de 800 gramas, um prime rib, que você vai pagar R$60 o quilo.
É muito mais prazeroso comer aquele corte, que você vai comer um pouco menos, do que comer aquela quantia de carne que não vai fazer nenhum sentido. Então essa é a ideia. Os cortes ali eles são um pouco mais caros por causa da raça do boi, e porque ele tem a sua, para manipular, como eu disse, ele tem a sua quebra e vai em cima daquele valor. Então, claro, tem lugar, aí vai depender muito também do lugar da margem que cada um usa, né? Tem lugar que usa 10%, 15%, 20%, 30% e aí vai, depende da margem que cada um usa. Não, e entrando nessa questão de valores, eu gostaria de saber assim, qual que é o corte mais procurado pela, não sei se tu vai poder me responder, né, mas acho que sim, creio que sim, o corte mais procurado pela classe baixa, média e alta. Hoje a classe baixa dificilmente está fazendo churrasco. O povão! Dificilmente está fazendo churrasco. Tá entendendo? Frango! Tu que pia! Mais ou menos isso, tá bem a tulipa, tá? Tulipa tá o preço da carne. Então assim, ó, a classe baixa, ela migrou pro frango, principalmente. Isso. Ela, carne vermelha, eu acho que ela faz, mas é carne de panela, que aí não é uma linha, a carne de panela premium, tu não vai conseguir vender uma carne de panela premium. Peito, Não faz sentido. Então tu acaba desconsiderando um pouco a carne de panela, né? Pra não tornar ela premium, tu não vai cobrar mais caro pela carne de panela, porque você consegue, vai fazer uma carne da panela de pressão, não tem por que tu vender uma carne premium para panela de pressão, não faz sentido. Então elas acabaram migrando para a carne de panela e o frango e o churrasco elas abriram mão por um tempo. Ela faz, mas é só em eventos. Isso a classe em forma baixa, baixa. Isso. A classe média, ela trocou, ela substituiu. O que ela fez? Pô, eu comi um entrecô. Entrecô hoje custa R$60 o quilo, o entrecô da raça Angus. Ou eu como um entrecô de outra raça comum, né? Ou eu troco pelo uma alcatra, que daí eu diminuo R$20 o quilo de um produto para outro. Então ela foi trocando, foi substituindo. Eu falo isso para os meus clientes no Instagram, entendeu? Não deixe de comer, substitua, não tem problema. Vou fazer. O teu poder aquisitivo não dá nesse momento, não tem problema. Mas eu nunca vou falar para ele deixar de fazer churrasco. Porque é prazeroso, é legal, é bom, é gostoso. Não tem como eu falar não para ele, mas substitua. Em vez de pegar 3 quilos de carne, pega 1,5 kg. Pega uma linguiça um pouco mais em conta, pega isso para a classe média. Pega um franguinho. E aí a classe alta, o que ela fez? Eu acredito que não mexeu muito nela, porque assim, ó, se eu dependesse da classe alta, eu morria. Porque o que acontece? A classe alta pega uma carne hoje e ela só aparece 6 meses depois. Porque ela tem dinheiro, ela come peixe, ela sai, vai em restaurante, ela sai para fora do país, vai em restaurante e ela tem muitas opções. O que gera mesmo para nós é a classe baixa, a classe C, a classe B, a classe D. Baixa média, né? Porque se eu depender, eu falo, eu sei que eu tenho ali, eu tenho um cliente de poder aquisitivo, como tem um médio, e ele só me aparece, aí ele chega lá, compra R$1.000 em carne, R$2.000 em carne, e tu fica, depois de 6 meses, sendo que aquele pessoal do povão tá todo mês lá comprando a carne do pedido dele, gastando lá R$1.000 em pedido, seja 400 de carne, todo mês. Então eu não posso desconsiderar isso, claro, né? Então pra mim, pra quem tem, a não ser que o cara que era classe A perdeu sua empresa, faliu, alguma coisa assim, fora disso, não mexeu muita coisa nele não. Porque se a pessoa chega lá, Rodrigo, meu Deus, como a carne tá cara, eu falei, tudo tá caro. A gasolina tá caro, a madeira tá caro, o óleo de cozinha, o ovo, o produto para fazer uma jaqueta tá caro, os produtos para tocar lá, o freio lá para trocar da moto, que vai bastante, a cada 3 meses tem que trocar, tá caro. Aí eu vim falar que a carne tá cara, tudo tá caro. Sabe? Mas sabe o que acontece? Cada um investe no que gosta. Então, se a pessoa gosta de churrasco, ela não vai tirar o churrasco. Não. Isso é fato. E o que ela faz? Pergunta se ela tira quem gosta de cerveja. Pergunta se troca a cerveja. Não troca. Não troca. Então, assim, cada um. Você olha a pessoa lá. Eu olho pessoas com um carrão lá, ia no açougue, levando a carne barata. Daí ele gosta de carro. Ele gosta de carro, ele não gosta de carne. Cada um tem um. Entendeu o que eu vou falar? Cada um, por exemplo, eu vejo gente investindo em aparelho para pesca. E hoje que é muito. Hoje também. Vamos pescar quando? E ele investe nisso, porque ele gosta. Então, hoje, por exemplo, sobre bike, cresceu muito em Joinville. Então, tu investe no que tu gosta. Churrasco não é diferente.
diferente. Eu não gosto de andar de bike, né? Mas gosta de churrasco. Mas então eu não vou investir, mas gosto de churrasco, entendeu? Então a pessoa acaba investindo e não trocando aquilo que ela gosta, ela não vai trocar. Isso é normal e eu entendo isso. Então eu não julgo a pessoa que chega ali, que comprava uma carne cara e quer trocar. Eu entendo que ela realmente não ama aquilo ali, porque eu aqui dentro dos meus clientes sei quem gosta, quem não substitui a carne, mudou, por mais que ele seja da classe média ou baixa, ele não muda porque é algo que ele gosta. E cada um vai investir naquilo que gosta. Não, eu digo que eu só compro agora. Sou classe alta. Metido da vez, o famoso pobre metido da vez. Mas eu não mudo o corte, ângulos ou raças O britânicas. bom de o Lucas entender que ele consegue comprar talvez em qualquer lugar. Se ele definir que aquele lugar ali não vende carne de qualidade, ele deixa. Não necessariamente ele precisa comprar comigo, Sim, né? claro. Mas ele, por aprender, acaba sabendo comprar. Lembrando, eu vou voltar aqui para quando a gente falou do workshop lá. Então a gente começou a fazer o workshop e a gente começou a demonstrar para eles. Porque quando tu faz um workshop, vou falar para vocês, assar a carne também é 50% do churrasco. Sim, Muita gente pode sim, falar. isso que eu ia falar aqui, ó. Eu falo meu exemplo, né? Às vezes tu vê aquelas carnes bonitas, premium, né? Só que eu vou comprar uma carne boa, só vou estragar a carne. Mas é verdade, Tu falou um ponto interessante Não, agora. mas é verdade, às vezes tu tem dinheiro pra comprar aquela carne bonita, prime lá, o cara diz que não. Ai, deixa queimar. Mas vai lá que eu vou tua filha, queimei a carne, meu, gastei dinheiro. Que é o que aconteceu muito com a picanha até hoje, Sim, né? sim. Que era um lugar Tem no pessoas auge. que não Não sabem existe- até hoje essa picanha? Os dois cortes mais pedidos eram picanha e filé mignon, porque não tinha carne mais macia. Aquilo ali era macia. E depois a alcatra, os velhinhos, alcatra. O que acontece? Eu sempre digo, a maioria da culpa ficou pro açougueiro, porque a pessoa não sabia assar, então nós éramos culpados. Mas hoje é diferente. Quando eu até tenho essa intimidade com os clientes, eu acabo falando, não, cara, tu errou. Tu errou. A carne estava boa, eu sei, eu conheço. Eu posso assar a mesma carne e tu assar, tu vai errar ou não. E agora eles falam, não, Rodrigo, eu errei. Então eles sabem que erraram, porque não tem como dizer que a carne é ruim. Principalmente, eu estou falando de mim, eu vendendo para eles. Que, a não ser que a carne não tá legal, eu falo assim, ó, tá mais ou menos. Então tu tem um risco. Tu leva e tu sabe que tu tem um risco. Então se o cara é bom assador, a carne vai ficar boa. Vai ficar boa. Então a gente faz workshop para ajudar esse pessoal a entender. E daí dentro daquilo a gente junta 20, 30 pessoas por equipe. Eu acho que eu fiquei um ano fazendo workshop direto lá naquele mercado, né, que eu trabalhei. E aí a gente fez, aí eu tinha um assador bom, o Mike. Ele era um assador bom e até então eu não era apaixonado por comer churrasco, gente. Eu vendia carne, mas não gostava de comer churrasco. Sinceramente eu não fazia churrasco. Não, porque pra mim eu era açougueiro ainda, naquele sentido. Não tinha virado Pra a vocês chave. verem, churrasqueiro, pra ver se vocês verem. Então ele assava, eu dava o curso, o pessoal lá, aí tinha um shopping, o pessoal gostava desse happy hour, fazia um curso, entendia, levava o certificado, a carne era assada na hora e ele degustava. E aí tu tinha um assador bom. E aí pá, e aí tu vendia a ideia. E aí foi o que aconteceu. Então, a gente tinha um assador bom, e aí eu comecei a experimentar carne, porque daí eu tava dando workshop. E aí eu, pá, cara, a carne é boa. Eu não era muito de churrasco, a minha esposa sabe, eu não era de churrasco. Eu não era muito, eu só vendia carne. Tem amigo meu que Eu tem falei- 6, 7 certificados desses cursos Olha. aí. Eu Não, falei porque assim- aprender é melhor coisa. Tem alguns clientes meus que tem. Mas aí que vem a pergunta. Né? Eu também penso em fazer. Eu sei, gosto de assar carne muito. Não tenho curso, quero fazer. Eu acho que é importante Não fez, também. né? Não fiz. Tu vai me dar um curso. Ei, você Também dá quero, curso. eu, Rafa. Eu dou workshop, hein? E A gente- fala, Pode falar. e fala pra galera como que faz pra entrar em contato Tá. e ter um curso Vamos seu. lá, pra nós terminar ali primeiro. E aí a gente apresenta a ideia, e aí pega. A ideia pegou porque tu apresentou para eles. E aí que cresce esse movimento dentro do mercado. Sem o workshop, eu acho que seria mais difícil evoluir, demorado. Então com o workshop, o cara, pô, tu pegou, deu o queijo para ele, lá, sabe do perfuminho, que tu passa o perfume, passa, tu vende. Então foi assim. O cara pagou mais barato, mas ele, e aí o cara vendia a ideia e deu certo. É a partir disso que deu certo. Então muitas pessoas começaram a fazer workshop. Alguns faziam, outros já tinham mais experiências, era mais fácil. Então eu, pela minha experiência de açougueiro, eu tive um pouco mais facilidade de virar churrasqueiro. Porque daí, como eu era açougueiro e entendia da carne, eu não tive tanta dificuldade de virar churrasqueiro. Então, por exemplo, hoje eu sou churrasqueiro 3 anos só. Né? De 15 anos de açougue, eu sou 3 churrasqueiros. Mas pela minha experiência de açougue, me eleva rapidamente a entender a questão do churrasco, né? Que eu poderia estar demorado 7 anos para entender se eu não fosse açougueiro. Então eu sou só 3 anos assando carne.
né? Mas como a internet é tão rápida, tu consegue evoluir mais rápido também. E aí, foi daí que eu virei churrasqueiro, e daí me apaixonei por assar a carne. Então, o que eu fazia pro meu cliente agora? Eu vendia a carne e ia assar pra ele. E ele me contratava pra assar, porque ele não tinha isso. Então, e assim, ó, e é chique, né? É chique, né? Tipo, tu tá no evento. Ai, eu contratei um assador. Mas é legal, É bacana. É bacana, entendeu? Não tem erro, boy. Se tu tem medo de queimar a carne, já resolveu o problema. Já. Tem uma assadora. Tem um pessoal aqui mandando um abraço aqui. Um pessoal que tá interagindo bastante. Tem o Lucas, né? O Lucas. O Jonas mandou um abraço também. O Lucas eu acho que é o meu parceiro lá do Açougue Catarina. Ali Paulo. Um abraço, Alessandra. Meu esposo é um ótimo açougueiro, trabalhou anos no mercado. Então, Boa noite e um grande beijo para vocês todos. Boa noite, pessoal. A sua irmã também é Cris? Cris, ó, tu vê, Cris. Cris estava também, atendente de açougue, ela aprendeu com nós lá no mercado, ela foi trabalhar comigo e daí ela aprendeu com nós. Hoje ela não exerce a função, mas... Legal. A Cris, queria mandar um abraço pro Teco aí também, que entrou agora. Um abração pro Teco. E é isso, rapaziada. Vamos dar ali que a live tá bombando. A galera tá ficando com fome já, velho. É verdade, tá ficando com fome. Depois nos stories nós vamos mostrar o Rodrigo assando a carne. E nos O Gica. E nos dando dicas. Se o sal é por cima, como é que é? Se o sal é antes ou depois? Aí que eu ia fazer uma pergunta, Rodrigo. Tem a Gica também, que se eu não mandar esse abraço, ela vai me matar, porque ela tá aqui faz tempo falando aqui, ó. Pô, meu irmão, o cara é foda e tal, não sei o que. Um abraço, Gica. É Gica, né? Gica Side. Gica Side. Manda um abraço. Conteúdo, né? Ela cria conteúdo, ela tem lá no TikTok. Muito querida. Muito querida, ela tá aqui a milhão. Um abração, viu, Gica? Te amo. Eba! Ela falou eba! E depois vai ter dancinha de rios aí. Dancinha de rios. Vou botar o Rodrigo pra dançar. Vai ter churrasco nos stories também. Depois a Luana também, né? A Luana apareceu aqui também mandando um abraço. A Lu também, minha irmã. Inclusive ela trabalha nesse mercado que eu tava falando dos workshops. Ela trabalha lá hoje. Trabalhando lá, legal. E aí, pra continuar, e aí a gente fez, deu certo lá. Depois eu tinha um cliente, o cliente falou pra mim, Rodrigo, pô, eu nunca trabalhei em açougue, em casa de carne, boutique, trabalhava só em supermercado com açougue. E aí foi aí que há 2 anos e meio atrás, a gente teve a ideia de abrir, ele foi, me chamou, eu aceitei. Eu tava vendo uma vida boa, né? No mercado tava tudo certo, cara, tava no auge, entendeu? Fazendo. E aí, pô, um patrão muito bom, um dos melhores patrões, se não o melhor que eu tenho nesse mercado, que é o Mercado Carolina. Entendeu? Muito bom, eu fui muito bem recebido lá, o pessoal deixava eu fazer da maneira que eu queria. Isso que é legal, né? Você se sentir Eles livre confiavam. Até por isso que eles me também. ligaram e mandaram vir para fazer isso, para trocar, mudar um pouco, porque estava estagnado ali o açougue. E a gente fez e deu certo. Hoje, por exemplo, tu vai ver o mercado, ele é conhecido, não só no bairro Floresta, como em Joinville. Ele é bem conhecido, né? Principalmente pela carne de qualidade. Eles estão aumentando ali o mercado bonito. Vai ficar um abraço pro Guto lá, pro seu Felipe, que é proprietário. E daí depois dali eu acabei recebendo um convite, a gente abriu ali o Açougue Catarina, eu como açougueiro e o Alexandre como proprietário. E aí a gente tomou essa ideia que eu já tinha na minha cabeça de açougue e a gente introduziu ali. O problema maior foi que a gente pegou bem no tempo da pandemia, 2019 para 2020. E a gente teve dificuldade, né, nesse tempo, porque daí fechou as pessoas. E a gente conseguiu, até então a gente conseguiu evoluir, mas aí vem os aumentos, aí quebrou a gente. Porque a pandemia então não foi tanto o problema, porque a gente conseguiu ainda vender, mas depois esses aumentos, porque a gente trabalha com carne premium, entendeu? Então a primeira coisa que a pessoa não mostra que ela vai tirar é aquela carne e vai para a concorrência, e esse foi o problema, né, que a gente teve. Mas hoje o açougue está lá, eu acabei me desligando, né, porque eu tenho um objetivo, né, também fui muito bem recebido lá, e no tempo que eu passei lá, pelo Alexandre, que é proprietário, e que acreditou, né, nesse projeto, que hoje está lá, que tem que dar continuidade, né, nesse sentido, até pela aquela região precisa, né, desse tipo de açougue.
E aí agora, a partir de agora, eu estou fazendo workshop e eventos, como eu falei pro Lucas, né, coloquei ali, enquanto a gente não define o local, ou quando a gente vai começar com um novo trabalho, eu estou aberto à agenda de eventos, né, de workshop, e às vezes, tem alguém que, Tatá vai ter um evento lá, aniversário, para 20 pessoas, eu queria fazer um churrasco aqui, eu vou passar para ela uma tabela de preço, é tanto por pessoa, legal, cara, vou contratar. Hoje tem na tela da pizza também, o cara leva pizza e então é a mesma coisa. Então, a ideia é de tu estar junto com o pessoal, não tu estar na grelha. Tem gente que gosta de estar, mas a ideia é tu estar ali junto com o pessoal que tu convidou e deixa comigo que faz o trabalho. Uma curiosidade. Tu pegou muitos clientes, eu gosto de mal passada, eu gosto de bem passada. Sim. Tem essa questão do ponto? Cara, porque quando eu faço, geralmente pra minha família, meu pai gosta de bem assada. Torrando. Foi morreu em vão daí. Exatamente, eu gosto daquela, escorrendo sangue. Eu não gosto dessa. Eu adoro. Isso sempre vai ter, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer dentro disso. Devido à internet, né, acho que o pessoal aprendeu a saborear a carne mal passada. Sim, concorda comigo? Ponto, sim. Eu acho que essas workshop que a gente fez, trabalhando com as carnes mais altas, tinha que ser cortes assim. Alguns aprenderam a consumir a carne dessa maneira. Achavam que não gostavam, mas eu vou falar depois porque eles não comiam. Por causa da cultura do porco? Não. Depois a gente vai falar sobre isso, mas é porque eles achavam que era sangue na carne. Eu não quero comer carne com sangue. Mas não é? Não é. Mas tem um mito dos antigos que o porco não podia comer mal passado, porque transmitia. Mas hoje tu vai lá no abate de porco é muito mais limpo do que muita casa. Entendeu? Aí já vem dos antigos, isso aí tem que ser bem passado. Mas a grande maioria falava por causa de sangue. A carne não passada. Mas uma pergunta que eu queria fazer dentro disso. A carne, ela tem ponto? O ponto ideal é o que tu gosta. Eu sempre falo que o ponto ideal é o que tu gosta, né? Boa resposta. O ponto ideal é aquele que tu gosta. No meu caso, eu preciso vender. Então, para mim, o ponto... Agora, se tu pedir a minha opinião é diferente. Você me introduziu na conversa. Se você não me introduz, o ponto ideal é o que você gosta. Se você falar para mim, o ponto ideal é o ponto. Ele não é nem mal passado e nem passa demais. Ele é o ponto. Sim. Todo mundo pode comer. Como que você sabe que está nesse ponto? Tu pode usar a temperatura, termômetro hoje, que é fácil, mas eu, com a prática, eu acabei descobrindo. Isso. Então hoje, se eu for assar lá, eu não preciso de temperatura, não preciso nada. Às vezes até apertar a carne, dependendo da ocasião. E aí com o tempo, aí tem tudo uma questão de carvão, de altura de churrasqueira, que a gente acha que não influencia, mas influencia no ponto da carne. Eu vejo muito os 5 segundos. Porque o que... Botou a mão, 5 segundos... O que acontece, Lucas? Antes as pessoas não davam bola porque elas assavam a carne de qualquer jeito, não existia ponto. Tu assa a carne de qualquer jeito. Por isso que os gaúchos eram considerados bons. Porque fazia carne no espeto. E daí a carne no espeto via melhor. E nós aqui os catarinenses não. Sim, carne fina, joga na grelha. Aí depois que tu descobre os pontos da carne, tu também descobre que precisa fazer um processo para chegar naquele ponto. Então faz sentido o processo também. Com certeza. Eu acho assim, tu pega um cortes nobres e faz a carne bem passada. Tem carne que vai ficar dura. Já não vai ficar um corte que tu iria gostar, certo? Sim, na verdade, por exemplo, você pode ainda comer o corte fino, mas ele vai perder, ele não vai ter tanto sabor quanto os cortes mais altos. Se tu vai lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Itália, os cortes dos restaurantes são altos, né? E por quê? Porque tu segura mais sabor, que é isso que tu acha que é sangue, e depois a gente vai falar. Eu achei que era. Olha. Uma pergunta que eu queria fazer, só eu faço um monte de pergunta, mas uma coisa muito boa que eu vejo. Sal grosso era o queridinho meu bastante tempo. Mas tem diferença de sal, Rodrigo? Quando o meu parceiro Ricardo, quando ele começou a trabalhar comigo, hoje ele trabalha no mercado, ele falou pra mim que sal era tudo igual. E não é? Não é, né? Nada é tudo igual, né? Nada é igual. Então sal não era igual. O que, por exemplo, assim, o cara vai falar, tem gente que vai falar que sal é tudo igual, porque para ele é. Ele não leva em consideração, a gente acabou de falar, cada um considera o que. Eu digo que não é, porque é um que faz parte daquilo que eu gosto, digo que não é. Por estudos e prova que não é. Hoje os argentinos, uns dos melhores, se não melhor, no requisito churrasco, não usam sal grosso, eles usam sal de parrilha, que veio de lá, né, nesse sentido. Então o sal de parrilha ele derrete.
ele derrete, ele literalmente derrete. O sal grosso não, ele derrete até um ponto e depois ele empedra e fica. E aí quando tu come sal grosso, tu tem que bater ou você come com ele. E aí por isso que tu usa o sal parrilha, tu coloca até menos, ele rende mais, porque ele derrete. Então essa foi a ideia. O que eu vou usar hoje é o parrilha e extra fino. Ele é, o dobro foi passado 2 vezes, que daí pra mim é ideal. Eu acho legal isso, ele é um ponto, não é fino e nem só parrilha, ele tá no meio termo ali. Não é o refinado que nós vamos... Pra mim, olha só como faz sentido. Olha como faz sentido. Eu vou vender... Eu não vou falar de celular, mas vou falar da carne. Eu vou vender um corte premium. Cara, eu preciso ter uma embalagem legal. Eu preciso ter um sal legal. Eu preciso ter, porque é o mesmo sentido que a gente falou ali, entendeu? Eu posso vender, mas ele vai desvalorizar. Se eu não fazer o tanto quanto que ele vale, você vai... não faz sentido, né? Tem uma carne premium ali, o saldiano ali do lado. Até faria sentido se o saldiano tiver a linha Mas desse também sal. dá pra colocar o saldiano dentro do potinho do sal parrilha. Tá vendo? É o que ele falou no começo. Tá vendo? Não tem uma Ferrari pra dar só a estrada de chão. Exatamente. Eu não vou aqui desvalorizar. Pra gente é brincadeira. Não tô brincando. Eu não coloco leite em coca. Como é que é? Piratuba no pote de leite ninho. Nescau, achocolatado. Achocolatado no pote de Nescau. Ou aquela maionese do pote de A Renas carne. coloca no marisco, né? Ei, tô fazendo propaganda aqui. Eu não vou desconsiderar a Diana, eu não quero fazer isso. Mas se ela tiver uma linha de sal parrilha, ok, porque ela é uma linha de sal, ela pode introduzir isso aí. Porque o sal grosso ainda vale, ele não pode ser tirado. Ele vale, mas você vai falar em determinadas carnes, né? Você vai usar eles. Hoje o sal grosso você vai usar bastante para costela. Se é uma costela de chão, qualquer outro tipo de costela, usa o sal grosso. Agora vamos entrar nessa questão que a gente vai falar um pouco sobre o sangue ali, da carne. Deixa eu te perguntar, para assar, eu sempre achei que eu tô assando, tirei a carne, botava o sal antes, tá? Por mim. E eu não sei se tem alguma diferença o sal antes ou depois. Tem diferença. Qual que é? Você quer que eu responda? Vamos lá, vamos começar com o sal, eu já faço outra pergunta. Tá, o sal ele desidrata. Ele desidrata. Qualquer coisa que tu vai fazer. Já viu fazer encharque, quando tu faz o encharque com sal? Aquela carne seca? O sal desidrata. Então o mesmo processo de desidratar ali, imagine ele no calor. Ele vai desidratar muito mais rápido. Então quando você coloca o sal antes ou durante o processo de assar, de cozimento da carne, você tira o sabor que ele tem, porque ele cai na churrasqueira ou qualquer outro lugar que tu fazer, o sal vai tirando aquilo, ele entra dentro da carne e sai. Então ele tira aquela proteína, aquilo que tu acha que é sangue, que não é, que é sabor, ele tira aquela proteína. Então, por exemplo, se tu tivesse uma carne de 100% de qualidade, você agora tem de 60%. Porque você ainda tem qualidade, mas você usufruiu dessa qualidade de 60%. Eu estou colocando aqui. Agora, se você não usa, você faz sem sal, você tem basicamente 90% da qualidade dele, porque tu não fez esse processo, o sal não entrou e não tirou. Bem difícil, porque depois que tu assar a carne por fora, ela não vai sair mais. Aí tu vira o outro lado e ela não vai cair. Ela não vai, a carne assada depois, e aí você joga o sal depois. O problema é um costume. Você precisa acostumar a comer o sal depois, entendeu? Depois que você acostuma, tem gente que não gosta, não costuma. Rodrigo, mas tem problema? É errado? Não é errado. Não, nada que vai fazer. Pra mim é errado. Porque a gente sempre coloca o sal. Pra mim errado é tu não fazer churrasco. Mas assim, não há nada de errado nisso. Agora, se tu perguntar pra mim, pelo processo, a minha opinião, eu vou te falar como eu te disse. Eu pela pesquisa, pelo que eu fiz, colocar o sal depois te dá mais qualidade pro churrasco. É simplesmente por causa disso. Se tu dá bola pro teu churrasco, você vai fazer isso. E hoje a gente ensinou muita gente a fazer isso, né? Muito churrasqueiro bom, Joinville. Muito cozinheiro bom aí, chefe de cozinha bom, ajudou muito o desenvolvimento disso. E uma coisa que eu vi importante, e até uma pergunta, sobre a questão, não é só pegar, tirar a carne, cortar e botar o sal depois, né? Eu acho que ela deve ter um tempo ou não faz mal? O Lucas está falando no sentido de descansar a carne, né? Isso. Se tem uma regrinha ali de descansar por 2 a 3 minutos a carne, entendeu? Quando se descansa ela começa a se concentrar o suco, entendeu? Se você corta já, ela pode se distribuir na tábua. Então você também concentra. Isso ajuda muito, provavelmente foi pesquisas. Então ajuda a tu ter também, até a forma de descansar, ajuda a reter muito mais aquele suco. O que é aquela parte vermelha dentro da carne? Sangue.
Se chama mioglobina. Mioglobina. É uma proteína que há dentro do músculo, porque a carne é nada mais, nada menos que um músculo, que uma parte muscular. A picanha é um músculo, a alcatra é um músculo, o entrecô é um músculo. E a mioglobina é esse avermelhado que há dentro. Ela fica dentro da carne, né? Se não tem mioglobina, a carne é branca. Agora, você vai pegar o peixe. O peixe, ele não tem, porque ele é branco. Agora, vou te explicar por quê. Quanto mais a carne, quanto mais o boi não se mexer, mais branca a carne vai ficar. Porque a mioglobina, ela se desenvolve conforme tu mexe. Conforme tu mexe. Entendeu? Movimenta. Então assim, você vai pegar o porco, ele não se movimenta tanto. A carne é mais branca. Mas ele tem um pouco de avermelhado. Ele tem um pouco de avermelhado, mas ele é mais branco. E quando você pegar um boi que a carne ela não é tão vermelha demais ou vermelha de menos, entendeu? Vermelha demais talvez um pouco pela idade. E vermelha de menos porque se movimentou pouco na parte dele, então ele vai ter. Você pega hoje a carne precoce, que é uma carne confinada, que o boi fica mais ou menos uns 6 meses confinando parado, ela tende a perder um pouco isso. Por isso que eles deixam no pasto um pouco antes, né? Fica ali um tempo no pasto, lá, um ano no pasto, daí pega mais 6 meses, a partir do ano... hoje abate com 1 ano e 3 meses, então até antes, com 8 meses, ele já tira do pasto e coloca para o confinamento. E aí tu perde um pouco da característica colorada. Você vai ver que as carnes precoces, elas não são tão vermelhas igual a carne comum. Igual a carne Nelore, porque o boi que se mexeu bastante, as carnes vão ser muito mais vermelhas. Você vai nos mercadão aí, as carnes são, a maioria são tudo vermelhas. Pior que, e é engraçado que chama a atenção mais vermelho, né? Mas eu mais vermelho. creio que cria mais músculo, pode ficar mais dura também. Porque o papel da mioglobina é se juntar com oxigênio e fazer isso. Porque ela fica branca porque está sem oxigênio. E esse é o papel. É porque tem hemoglobina também. Hemoglobina, ela é no sangue. Por isso que aquilo ali, esse suco não é hemoglobina, porque hemoglobina é uma proteína que vai no sangue por causa do oxigênio também. A mioglobina, sim, essa parte vermelhada, esse suco que não é sangue, porque o sangue é tirado tudo na hora do abate, não há sangue na carne. Ele é tirado na hora do abate. Isso se chama mioglobina, que é o suco e o sabor da carne. Se não tiver aquilo... por comer carne mais... Como que a gente fala assim? Se não tiver a mioglobina vermelha, ele vai virar charque, carne sem gosto. Essa é a grande verdade. E ela descansando, concentrada, ela fica bem mais saborosa. Ela ajuda a segurar um pouco desse líquido. E você, tanto o Lucas quanto você falaram a palavra marmoreiro. O que é carne? O que seria Marmorizada, essa carne? marmoreio. Marmoreio são gorduras entremeadas que o boi retrai. Isso é relacionado um pouco com a raça do boi, entendeu? Tem umas raças que têm a tendência de segurar muito mais esse marmoreio e o processo do pecuarista, né? Do produtor, de como ele vai conduzir isso. Quanto mais tu tratar melhor o teu boi, confinar, por exemplo, o confinamento traz muito mais marmoreio. O confinamento não é uma regra, mas o confinamento traz muito mais marmoreio porque ele se mexe menos. E aí também a raça, como eu falei, hoje a raça Angus, tirando a Agyu, que é a melhor raça do mundo, né? Uma raça japonesa, que é a raça que mais se concentra marmoreio. O Agyu. A Angus, ela está ali, ela é em segundo lugar. Então é a que a gente mais tem, né? Que a gente mais vê crescendo, principalmente no Brasil. E que ela se concentra, essa raça consegue se concentrar mais marmoreio. Por isso que as pessoas hoje procuram o Angus, porque tem... Não são todos, porque quando tu cria a pasto, sem o confinamento, essa regra tira um pouco, entendeu? Porque aí não, essa gordura entremeada vai ter menos. Não é que não vai ter, pode ter sim, né? Não é uma regra geral, isso não é uma, isso aqui é assim, senão não vai dar certo. Só que ela vai ter menos, porque ela se mexe mais, né? E principalmente por causa da raça. O que tá perguntando? Não, eu ia perguntar sobre essa Agyu, tem aqui no Brasil essa carne? Tem essa... A Wagyu, ele é do Japão, né? A raça Wagyu, né? Ele é do Japão, de uma cidade específica do Japão. Não é nem de todo o Japão, para ser considerado, como a gente falou sobre certificação. Agora, qualquer um pode criar um Wagyu, você pode pegar um boi Wagyu e criar aqui e dizer que é o Wagyu, não tem problema. Mas o verdadeiro, ele tem que vir do Japão e provavelmente vai vir congelado, né? Exportação, divide lá por A5, A7, divide ali o tipo de marmoreio. Quanto mais marmoreio a carne tiver, melhor ela é. Mais macia ela vai ser. No caso, o Brasil ele tem muito
muito Na verdade, Lucas, o marmoreio, o principal objetivo dele é dar sabor, não maciez. O que dá maciez é a raça. E a raça? Se tu introduzir os dois, a raça com o marmoreio, perfeito. Tu tem o que é o Wagyu. A maciez vem da raça. Principalmente da raça, né? E o mas marmoreio? O marmoreio também, não, ele falou que o marmoreio dá maciez, né? A carne fica mais macia. Ele tá certo, mas não é esse o principal objetivo do marmoreio, é o sabor. O objetivo de ter marmoreio na carne é ela ficar mais saborosa. Ah, entendi. Se tu comer um Wagyu, ele é 85 a 90% marmoreio. Tu quase não vê a cor da carne. Ela é muito saborosa, tu não consegue comer muito. Né? Não, tu não consegue comer muito. Tu vai comer igual um vinho top lá. Tu vai comer eu não bebo, tá? Mas eu só falo porque sim. eu Porque coloco. concilia também, né? Vinho, Isso. carne, massa. E aí tu vai comer um Wagyu. Hoje você compra um steak de Wagyu assim, que pesa mais ou menos 200, 300 gramas. Ele vai estar em média R$ 400, Um pedacinho assim. dependendo do corte até R$1.000. Entendeu? Só que aí tu vai degustar, aquilo é degustação. É que daí a gente tem que ter esse hábito de degustação também, né? Por isso que eu falei da carne, do churrasco. Entendeu? Que a gente, ser humano, quer comer. Aí pega esse pedaço e vai na panela dele. Por exemplo, hoje tem um Mas movimento você carnivorismo. Tem um movimento carnivorismo. Que é um movimento que foi pela Jade Soler, eu acho que foi ela começou. Junto com, hoje eu acho que é a Andréa Mesquita, que é do Território da Carne, que pra mim é uma das pessoas ali do TC, que é alguém aqui no Instagram que eu sigo e que eu aprendi muito a partir dali, né? Uhum. Ela fala muito, ela é uma zootecnista, Andréa Mesquita, ela que criou o TC. E ela fala muito, o que é legal dela, no sentido, ela desenvolve esse processo para nós. Então ela é muito importante, o zootecnista é muito importante, ele desenvolve, ele nos ajuda. Pelo menos ela faz isso, entendeu? Ela pensa tanto lá no produtor quanto em mim. No açougueiro, no dono de boutique de carne. Ela está esse processo, ela nos ajuda a desenvolver esse processo. Então, o TC hoje, um dos melhores do país, me deu muita visão a respeito disso, entendeu? E ela fala muito a respeito disso aí, se alguém quiser ver, ela vai falar muito melhor sobre esse processo de carne. Tem arroba lá, Território da Carne, né, Andréa Mesquita. Procura lá, ela vai falar bastante, ela tem crescido bastante, ela tem um discurso lá, eu acabei fazendo um workshop com eles para aprender, não tive a oportunidade de fazer outras coisas, mas se der sim eu vou fazer. E aí, dentro disso, como eu falei ali da raça do Wagyu, o Angus ela é a segunda para mim, então a raça consegue considerar mais um marmoreio. E hoje para nós trabalhar com carne premium, ela tem que ter marmoreio. E esse vai ser o desafio do produtor, te entregar sempre uma carne marmorizada. Porque tu vai acostumar tanto que quando eu não tiver marmorizado, tu fala, Rodrigo, não tem? Entendeu? E a importação da carne de Angus, né? Tanto ela vem O Angus fora, ele é aqui, né? Vem de fora? Não. Ou é centrada aqui no Nós Brasil? somos produtores da raça Angus também. Ela é original da Escócia, mas nós produzimos. Vários países produzem a raça. Você traz, né? Então elas não vêm mais de fora? Não, Aqui já há no muito Brasil, tempo. então Já o não. Brasil- Tu desenvolve, né? É igual o coronavírus, né? Cada um tem sua maneira Não tem mais pra sair, é importado. Porque o Brasil importa muito, né? Verdade. É que... E aí ficou por aí, né? Tá aí. Eu desenvolvendo, aí tem uma nova versão, né? Cada país é uma variante. Não é carne Angus, é vírus Angus. E aí nós somos produtores. Hoje, por exemplo, eu acho que é o Mato Grosso que é o maior produtor. É o mais forte do Brasil. Eu acho que é o Mato Grosso. E depois Rio Grande do Sul. É que o Brasil importa pra fora. Ele é Mato o Grosso. segundo maior produtor de carne bovina, É. só perto dos Estados Unidos. Então, Ah, eu queria gostou saber do se os vizinho lá, Estados viu? Unidos traz pra cá também, né? Eu vi. Em Mato Grosso tem até o boi... O H? Não, Wagyu. é Mato Wagyu. Grosso do Sul, Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porque, né? Os dois. E tu vai pra Mato Grosso. Tem um açougue lá, cada 154 esquina- que eu sigo, muito bom. O açougue 154 do Leonel. Leonel, Me esqueci o nome dele. É porque então, eles trabalham, é lá em Cuiabá. Eles trabalham com carne de Não, padeira. ele vai pro Mato Grosso. Tem um açougue e restaurante junto, entendeu? Eu me lembro desse restaurante com açougue no tempo do Bassi, que foi um dos pioneiros, tanto da fraldinha quanto da picanha. Foi ele que começou, ele tem um restaurante lá em São Paulo, né? Da marca Bassi, você vai ver em muitos lugares. Então ele começou. Então essa ideia, como tu falou do açougue 154, é um açougue diferenciado. Como tem outros no Brasil.
A gente tem o nosso açougue aqui em Joinville que a gente começou, tem muita gente aí que está começando, mas algo assim, eu acredito que Joinville ainda não está no patamar de Curitiba, entendeu? Para receber esses níveis, entendeu? Porque às vezes o cara acha que é difícil pegar alguém que pague, entendeu? E continue pagando, entendeu? Às vezes eles desvalorizam, eu acho que o brasileiro é assim, ele acaba desvalorizando o trabalho, ele precifica, e não pode precificar. Né? Eu não tenho condição de compra, cara. Compra não tem condição. Compra no mercado ali, agora não desvaloriza o produto. Vou dizer que ele está caro. O que é caro para ti? Qual que é a definição de caro? Entendeu? O que se torna caro? Valor para ti é caro? Não é valor. Entendeu? Não é isso que precifica. Então, eu trato nesse sentido. E... Pergunta aí. Rodrigo, desculpa. Fazer uma pergunta aqui do meu amigo Wesley, nosso cabeludo aqui da turma. Acho que ninguém fez essa pergunta para ti, mas eu vou fazer. Sobre as sobras de churrasco, posso congelar, perde a qualidade? Tem alguma ideia para fazer com essa sobra? Tipo... Cara, eu nunca recebi essa pergunta. Wesley, Wesley é o nosso roteirista, nós estamos aqui igual o programa do Danilo E a Gentili gente aqui, faz ó. com as sobras do Nossa, churrasco. perguntinha. Mas a minha esposa sabe o que eu faço. Carreteiro? Cara, Feijão. hoje se tu for ver, existe carne assada congelada para vender. Olha que Sim, mas interessante. perde o sabor? Tudo perde, todo o processo perde. Sim. Eu não vou mentir isso, Perde todo o a processo qualidade, perde a qualidade. a E a qualidade gente está migrando para isso, tá? Com certeza. A gente está migrando para isso. A nossa vida está tão rápida, fast food, Uhum. que a gente está migrando para isso. A gente está tirando a qualidade para apressar o negócio. Processo. Então hoje, por exemplo, não sei se vocês sabem, existe proteína, que é a carne produzida em laboratório, a partir da genética do boi. Eles estão produzindo a carne no laboratório, não precisa mais matar o boi. Ó, isso eu não sabia já. Mas isso deve fazer um mal danado pra saúde. Então, tem seus prós. Seus prós, mas é para onde a gente está partindo. Agora, que maneira? Como que tu produz aquilo? Cara, e assim, tudo que é industrializado, tu sabe que E tem. produtos que vão ali, né? Não faz sentido. Tu sabe que tudo industrializado é diferente O de leite natural. já não é mais leite? Hoje você compra um leite de pacote Não, e você compra o de caixinha, a diferença. Não, vocês já tiveram a oportunidade de tomar o leite direto? Da Deixa eu responder a pergunta do mano. É totalmente diferente. Mas olha lá, sobre as sobras do churrasco. A sobra do churrasco. Lembra que a gente Congelar? falou aqui que pra não deixar sobrar, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Porque eu acho que é aí que mora a pessoa que é preconceituosa, ou que é vegano, ou que é vegetariano. Porque daí. tirando, Porque, por exemplo, tu tem ali o gado e aí tu desperdiça. Entendeu? Tu desperdiça. Isso não é legal. Eu não concordo com isso. Então você compra o certo. Mas sobrou. Você pode congelar, claro, você pode congelar, você pode fazer de novo, não tem problema. Só que tu não vai ter mais uma qualidade da primeira vez. A gente lá em casa costuma usar a carne para outro segmento, para fazer uma carne de panela, que daí você só faz um molho e acrescenta ele e fica uma carne de panela com sabor de churrasco. Ai, fica gostoso. Feijão. E aí você faz em 10 minutos, 15 minutos, né? Ou você coloca no feijão, entendeu? Nesse sentido, né? Pra não perder a carne, porque você faz, é questão Pô, cara. Criatividade. E assim, ó, uma boa pergunta nesse sentido. Pra não ter perca, tem um método ó, 10 pessoas, quantos quilos de carne vai dar? E aí, como é que eu vou descobrir Como é que é a isso daí? média, né? A Hoje é a média média que a de gente faz. pessoas. Hoje tem um aplicativo, cara. Eu acho que eu vou lançar um. Tira a foto dos Eu clientes. acho que eu vou lançar um aplicativo, mas já tem, tá? Pra tu calcular, Que por legal. pessoa, pra te calcular. Mas eu orçamento- sou mais Dentro do gordinho, como mais. aplicativo, colocar aqui no aplicativo todos os itens básicos que vai pro churrasco. E daí eu calculo ali e eu vou tirar, na hora, tirar a quantidade certinha. Porque esse é um problema, né? E antes do aplicativo? Então, Olhar muita pra gente cara ainda dos não cabras. sabe disso, né? Muita gente ainda não sabe disso, né? E aí, o que que tu faz? Hoje, qual a experiência que você calcula? Hoje, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Instagram um tempo atrás, todo mundo, a maioria deu 200 gramas por mulher, 300 gramas, 350 a 500 gramas por homem e 100 gramas por criança. Porque essa foi o cálculo. E aí depende da fome, cara. Depende da fome, depende do teu público, De tudo, depende do né? quanto Da tu carne conhecer. também creio que depende, porque eu vou pegar Na verdade, 300 Carne gramas de com osso, costela. carne com osso. Aí é um Depende da pouco bebida. básico. Então. Mas então, gente, a gente vai estar encerrando já, né? Estamos quase Ah. encerrando. A conversa tá muito boa. Eu preciso responder algumas perguntas, tá? Então fica à vontade de responder Tá. as Não perguntas. esquece de mandar um abraço pro Wesley, hein? Tá. Um abraço, Wesley. Um abraço, hein?
Ei, olha só, o André me perguntou aqui no privado, espeto ou grelha? Aí, ó, uma pergunta muito boa. Então, É porque ele é assim, ó. É porque o André é um pouco assim, meio que gaúcho, sabe? Daquele rústico. E ele gosta nos espetos, sabe? Ele gosta até quando a gente tava marcando um workshop lá na casa dele. Legal. A gente Um tava abraço pro André. Pode convidar nós. E aí, ele perguntou, espeto ou grelha? Né? Ele vai dizer espeto, eu trabalho muito mais com grelha, né? Mas, cara, o importante é fazer churrasco. Se tu se dá bem no espeto, vai de espeto. Mas aí, tem carne que seria só pra espeto? Cara, tem carnes que se dão bem lá, tipo a fraldinha, tipo a picanha, tipo o fraldão, o vacil, que muito na Argentina fala muito facil. E as carnes mais grossas, impostas mais para espeto, mas o gaúcho coloca tudo. Então não tem carne sim específica, mas nós usamos geralmente a fraldinha, uma maminha, uma picanha para espeto, que nós temos o costume de grelhar, entendeu? Por que a gente melhorou na carne? Porque a gente começou a grelhar alta. E aí parece um pouco com a carne de espeto, porque tu grelha alta, então tem muito mais sabor. Creio que o espeto fica porque ela não assa por um todo, né? O espeto, sempre o meio do espeto, ela vai ficar sempre Dependendo da altura da churrasqueira, tu consegue assar ela certo. Dependendo da altura da churrasqueira. Eu gosto de trabalhar bem alto. Então, só que tu tem mais tempo. Demora mais pro churrasco ficar pronto e tu consegue chegar no ponto que tu quer. Então, respondendo a pergunta do André, o importante é saber. E daí ele falou assim, ó, luva preta é frescura. Tu disse que é? Tu disse que é, como é que é pros Nutella? Ele fala que é frescura. Ele quer que eu chegue lá com o pano de prato. Mas é chique, né? Já dei Um dia eu cheguei a fazer churrasco no meu amigo, no Ricardo, na esposa dele, falou assim. Daí eu peguei assim, esqueci a luva. Daí eu falei assim, cara, esqueci a luva. E ela ficou assim, como assim? A carne daí, tu esqueceu a luva? Então, é o costume, é estética, né? E aí Não, eu acho é mais legal. apresentável É também. higiene. Tem uma pergunta e tem a Gica que tá pedindo pra mandar um salve pro Matheus. Aí, Matheus. Manda um salve pro Matheus, por favor. Quem que é o Matheus? Salve, Matheus! Quem é você, Matheus? Quem que é aí, cara? Quem que é o Eu acho Matheus? que é meu sobrinho, eu não sei. Deve ser. Salve aí pro Matheus, por favor, Um amor. abraço. Ei, Deve estar me assistindo. Matheus, ai minha voida. Matheus Luciano, ai minha voida. Sim, né, Matheus, então. Parabéns, Matheus. Parabéns. Cadê o cara aqui? A pergunta, o cara. Acho que sumiu a pergunta do cara aqui. Agora que ia falar. Aqui, ó. Quando a carne está congelada, qual a maneira mais correta para descongelar ela? Carlinhos K Automotivo. Carlinhos é o melhor. Carlinhos. O melhor do mundo. Então, na verdade, hoje esse é algo que a pessoa tem. Pô, cara, como que eu faço para descongelar? A grande maioria tira fora para descongelar. É errôneo isso, é errado. É errado? Sim. Aí, ó. Ô, louco. Você descongela a carne na outra parte da geladeira, que é a resfriada. E às vezes ela pode demorar 2, 3 dias. Essa é o ideal de se descongelar a carne. Porque assim, ó, não tem como fugir do congelamento. Vai ser até no futuro isso, não tem? Eu mesmo vou vender carne congelada. Mas para descongelar fora é errado. A temperatura não é ideal para descongelar fora. Aí sai um monte daquele suco descongelando de fora. Sim. E se tu descongelar dentro da geladeira, sai bem menos. Pode fazer esse teste. Sai bem menos. Só que daí tu tem que tirar com o tempo. Pô, vou fazer carne na quinta, tiro na terça. Tiro na segunda e boto dentro da parte resfriada da geladeira e deixo descongelar assim. Essa é a maneira ideal de fazer isso. Qualquer tipo de carne, seja para churrasco, seja para panela, né? Nunca na... Outra coisa aqui, que é uma dica que ninguém perguntou. Quando a gente compra carne no açougue, ela vem da temperatura do açougue. E eu não posso fazer o churrasco da temperatura do açougue, eu tenho que deixar ela da temperatura ambiente. Então antes de fazer a carne, eu preciso deixar pelo menos uns 10, 15 minutos ela na temperatura ambiente. Caso contrário, eu vou ter dificuldade de chegar no ponto da carne. Porque eu coloquei ela gelada em cima da carne, mesmo sem sal. E ela tá gelada ainda, então ela vai assar mais rápido, e daí ela vai ficar mal passada, vai ficar Isso é crua o por dentro. cuido de tirar no dia que tu vai fazer o churrasco do congelador. É, Mas daí ela quando já tá congelada congelada. não tem como. Congelamento no micro-ondas. É zero. É sério. É zero. Só se Mas- não tiver o que fazer, né? Uma pergunta, Rodrigo. Nem air fryer. E pra defumar a carne na churrasqueira a pilha, que o Rafael faz bastante. Elétrica. Assar a carne. Me ajuda. Defumar a carne. Tu Me pode ajuda aí, fazer Rodrigo. É que hoje churrasqueira tu tem, elétrica. é que hoje tu tem fumaça líquida em pó, né?
que substitui o carvão, que tem carvão ativo ali. Então tu tem até um sabor. Sério? Tem um artificialmente aí? Sabor artificial. Não precisa acender lenha, Cara, né? o importante é tu ir lá comigo, comprar carne e fazer. Seja Aí, ó. não, mas, Mas a pergunta é, churrasqueira elétrica e churrasqueira no braseiro, tem diferença? claro que tem. Aham, tem. Gosto, Tem muito. diferença de sabor. sim. Meu Aí, senhor. Rafa. Hoje, por Eu que exemplo, diga. tem empresas que estão lançando churrasqueiras para apartamento a gás, mas que não sei qual que é a maneira que eles estão fazendo. Para que hoje o que mais tem em apartamento é churrasqueira a gás. E tu nunca vai chegar no carvão, né, na convencional. Mas hoje tem churrasqueira que tu consegue colocar o carvão ali dentro da churrasqueira, uma churrasqueira portátil. Se tu tiver um espaço que consiga sugar, né, a fumaça, você faz o carvão dentro ali e tá de boa, tá tranquilo dentro do apartamento. Mas não tendo isso, você parte para elétrica ou para gás, né? Mas o importante é fazer churrasco. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu responder aqui, ó. Olha só. Sobre o consumo de carne, perguntaram. Quem é o maior consumista de carne? É os Estados Unidos. Do mundo? Do Estados mundo. Unidos. Não, desculpa, a Argentina. Do mundo é a Argentina o maior consumista de carne. Depois vem os Estados Unidos e o Brasil está em terceiro lugar. Ou seja, hoje é isso aí. É isso aí, o Brasil está em Vamos lá, galera. consumo. Vamos chegar primeiro. Bater isso. Eu falei sobre o carnivorismo, né? Isso. Que eles estão falando. O que é o carnivorismo? É uma dieta baseada exclusivamente em carne. Tipo a que é o que a dieta gente falou vegana, agora. né? Tipo a dieta Não precisa vegana. comer carne de monte, mas comer certo. E porque carne é bom, não tem como tirar. A carne é uma proteína. É nítido tu saber que quem não tem carne no cardápio vai ter certa dificuldade, certa doença. E quem comer demais vai ter também. Eu não sou contra tu não comer ali, naquele sentido, em algumas vezes. Mas aí existe isso aqui, que é um movimento que eles criaram, que eu acho muito interessante. Legal. Olha a pergunta. O que a cor da carne pode me dizer? Olha. O que a cor da carne pode me dizer? Uma questão é observar a aparência dela. Dentro disso eu fiz essa pergunta aqui, ó. Por que às vezes a carne é vermelha do lado de fora e escura do lado de dentro? Já viu isso? Principalmente a carne moída. Uhum. Isso, quando tu abre assim, né? Por causa do oxigênio. Onde não tem oxigênio, lembra que eu falei ali? Onde não tem oxigênio. E ela fica mais. E se tu abrir, Como se ela já tivesse se tu abrir a carne moída, ela vai ter que ficar vermelha. Que se ela não ficar vermelha, tanto a carne moída quanto a carne, aí ela pode estar, para não consumir. Eu aconselho não a consumir. Então, tu tira a carne do congelador, tu tira a carne embalada a vácuo, e ela tá com uma aparência diferente, entendeu? Ela precisa voltar à aparência real dela com o tempo. É igual o cheiro. Você compra uma carne embalada, as pessoas reclamam pra mim do cheiro. Não tem problema, toda carne embalada a vácuo ela tem um cheiro por causa do processo. Mas ele, depois que tu abre, ela precisa pelo menos em 5 minutos esse cheiro sair. Se não sair. Se não sair, se esse cheiro for forte, o mesmo que tu abriu, ela é indício que não tem como consumir aquela carne, né? Também a carne quando tá verde, né? Tá com bactéria, também não consumir. E que mais? Gordura. Gordura amarela ou branca, me perguntaram. Por que a gordura amarela? Por que é branca? A gordura amarela geralmente é por causa do beta-caroteno, que é uma vitamina A, que ela se encontra onde? No capim, entendeu? Lá onde o gado pasta. Então quando o gado pasta, quando o gado vive no pasto, muito mais, a cor da gordura tende a ser amarela. Já dei um mito aí, eu achava que gordura amarela vinha mais da vaca. Também, a vaca, ela tende a ter a gordura amarela, também. Mas hoje, como a gente abate os boi, que a vaca considera mais velha. Eu, por exemplo, trabalho com novilha, que é novilha, ela é fêmea, né? Mas é tipo 1 ano, 1 ano e meio no máximo, novinha. Então, se ela ficar pastando, ela não tiver confinamento, a gordura provavelmente vai ser amarela por causa daquilo que tem no capim, que beta-caroteno, que tem no capim, e aí a gordura tende a ficar amarela. Já a branca, quando tu vai com confinamento, a gordura vai ficar branca porque tu vai com ração e outros, entendeu? Esse é o principal motivo da gordura ser amarela. Rodrigo, qual que é melhor? Saudável, eu vou dizer que é melhor a gordura amarela. Se tu for notar a gordura amarela é melhor, né? Do que o confinamento, sim. Mas o problema, a questão do confinamento tu acaba consumindo por causa do marmoreio, e aí hoje antigamente, né, o Lucas falou, tu tinha um receio da gordura amarela, porque a carne de vaca era ruim mesmo.
entendeu? Não era batida a novilha, eles deixavam ela muito boa. Vai fazendo mas cria, por evoluir. rendendo. E aí ela não era boa, tu desconsiderava. A carne amarela tu não compra. Hoje não, você pode comprar. Mas a gente tem que saber a procedência, se realmente é uma novilha, se realmente o gado foi pastado, é de pasto 100%. Tem gente que vende para o São João, vende carne 100% de pasto e daí tende a gordura ser mais amarela. Tem um sabor diferente também. Eu acho isso. É isso. Uma pergunta que eu queria fazer antes, a gente falou bastante assim, cortes nobres. Quais são os cortes nobres que mais saem e que tu mais indica? Para quem quer experimentar agora, para quem quer iniciar, poxa, não conheço de cortes nobres, vou começar a entrar nesse ramo, ver Paleta seca. Hoje, um dos cortes mais pedidos é o Prime Rib, né? Por ele ser um corte que ganhou popularidade, mas não necessariamente é o melhor. Mas pela popularidade, ele é um corte bem requisitado. Mas o Prime Rib é nada mais, nada menos que um entrecô, que o bife ancho, que o filé de costela. É a mesma carne, só que é sem osso. Entendeu? Então se você compra um entrecô, você compra um Prime Rib. Só que o Prime Rib ganhou popularidade. Por causa do nome. Isso, Nike, né? Nome bonito, né? E aí o nome, isso, e daí impressiona. Mas hoje a carne que eu mais vendo é entrecô. É a carne que mais eles pedem, porque é uma carne macia, não muito cara, ela é até um pouco mais em conta que o Prime. O Prime, pela sua estética e o modo de fazer, ele se torna um pouquinho mais caro do que o entrecô. Tô dando uma dica aqui. que nem tu falou, vai fazer o fish shoulder hoje. Tem mais o fish shoulder. Vou fazer hoje. O fish shoulder que é a paleta 7, né? Aí, ó. Olha, a paleta 7 agora. Fish shoulder. É a paleta 7, que ninguém comprava fazer de panela, né? Lembra? A mamãe comprava a paleta 7 porque era a melhor carne pra fazer de panela. Os caras trocaram o nome e botaram fish shoulder e Deixa eu venderam falar aqui, bastante. só deixa eu falar aqui, ó, com a minha irmã, com a Cris, que ela faz o melhor pão caseiro. Ô Cris, eu ia falar isso, Cris. Eu tô tentando faz tempo aqui, Cris. Pode mandar pro quadra que nós vamos cortar e comer com manteiga. Ô Cris, eu tô tentando falar do pão faz tempo aqui já. Só que eles não me davam oportunidade. Eu tava aqui balançando a bandeira, fazendo o sinal de luz, Tá tudo. nós do além e a produção comigo, sabe? Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, que deve estar assistindo ainda com a minha irmã, que eu amo muito ela, tá bom, mãe? Aí, ó. E também mandar um abraço pro Elédio, que me mandou uma imagem aqui de nós. Ai, que legal. Olha. Elédio, um abraço, hein? Um abraço, Forte Elédio. abraço. Rodrigo, para finalizar com chave de ouro, qual que é a tua mensagem hoje que tu deixa pro pessoal? Uma mensagem de vida que tu vai levar pra tua vida? Vamos lá. Foi algo que eu respondi hoje pro meu primo, que mora na Barra do Sul. A gente pode viver da melhor maneira possível. Pode usufruir de tudo que tem pra nós. Não tem problema nenhum nisso, né? Tu pode usufruir de tudo. Mas a gente sabe que tudo isso vai acabar. Entendeu? Ao fim, a vida ela não é eterna aqui. Ela não é eterna aqui. Então, viva da melhor maneira possível. E se for possível não, viva com Cristo. Da melhor maneira possível, viva com Cristo. Você pode viver a sua vida aqui, tendo um bom carro, uma boa casa, uma boa família, né? Tantas outras coisas boas, né? Mas para mim, se tu não estiver vivendo com Cristo, né? Tu não tem nada. Porque vai acabar tudo isso. É porque eu acredito nisso. E é estatística. Quem vive com Cristo vive bem. No sentido alegre, no sentido em paz, feliz. Não estou falando sobre perseguição, porque tu vai ter dias difíceis, entendeu? Tu vai pecar, tu vai fazer coisa errada. Só que o legal é que tu vai, se arrepende, pede perdão. Se tu não tem esse Cristo ou esse evangelho a seguir, tu vai pedir perdão do quê? Você vai ter um inimigo para o resto da vida, aí tu começa a ter inimigo e não vive bem, tu vive angustiado. E para mim é um dos maiores caminhos da depressão. É a pessoa não ter para onde correr. A depressão, ela entra num lugar porque ele não tem para onde correr. Porque se tu tem para onde correr, se tu tem a mãe, né, se tu tem o pai, tu corre para eles e eles te ajudam e te aconselham. Então, para mim, o cristianismo é isso. É um lugar também de refúgio, de socorro, né? Mas eu vivo ele, eu gosto disso. Então, a minha mensagem é essa. Viver da melhor forma possível. E viver com Cristo. Com Cristo. Rodrigo, muito obrigado por você aceitar o convite. Cara, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado por todo o ensinamento, um baita professor. Lucas, obrigado. Bela estreia. Eu que agradeço, né? Esperamos ter mais oportunidades com o Rodrigo aqui. Muito bom. Rodrigo, futuramente queremos trazê-lo de volta no nosso EnquadraCast para você apresentar o seu projeto, falar sobre Eu quero vir aqui depois que o a projeto realização, já realizado. Fazer um A gente quer muito
ver isso acontecer, né? Teve aqui, né? Fez parte desse processo, entende? Fizemos parte dessa história. Eu quero mandar um abraço para todos que estão me assistindo, todos os meus clientes que tiraram tempo para ver aí, minha família, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Delamego, D.Lameg. Diego, um cliente meu também, que aprendeu a partir de mim. Também está acompanhando há um bom tempo, já está comentando aqui também. Tá mandando um abraço. Tá mandando um abraço aí. Tem uma galera aqui acompanhando. Como que eu não tenho? Meu, deu uma galera aqui acompanhando. A Indiana também, manda um abraço pra Indiana, senão o Lucas tá capado. Beijo, abraço, cunhada. Tem algo que você queira divulgar? Na verdade, meu projeto é abrir um açougue mais diferente, né? Então, vai vir coisa nova por aí, a gente está no projeto. E eu quero só dizer pro pessoal que eu estou à disposição, se alguém precisar de um assador, churrasqueiro, fazer algum workshop, algum tipo de evento relacionado à carne, né? Ou até mesmo um freelance na parte de açougue, estou à disposição. Thomas também. Vai no @SidelButcher, eu tenho o meu Instagram SidelButcher, né? E também tem o meu de evento, que é Sidel Eventos. No @Sidel Eventos também pode, lá tem a bio, você pode me procurar lá. Mas se não quiser, pode marcar o telefone aí, é 47996643161. Se inscrevam no canal, nós vamos deixar a inscrição no canal aqui. E o @ também do Rodrigo, para vocês estarem acompanhando, caso queiram, né, algum evento. E Tato, eu queria divulgar, quem tiver interesse em fazer churrasco e me chamar para degustar isso. Então, pessoal, agradeço a todos que participaram da live. Tivemos uma aula aqui com o Rodrigo sobre cortes novos, sobre pontos e tudo mais, experiência boa. Amamos, né? Você compartilhou sua história com a gente, isso é muito gratificante, tá? E também quero agradecer ao Moto da Two Beers pelo patrocínio, né? Que tá se dando todo o espaço aqui, tá com a gente, né? Desde o início, estão com nós. E Box 047 também, quero agradecer. Nossos agradecimentos. E a Marina Alves, fotógrafa. E é isso, gente. Um abraço pro Thomas Digo. Eu também, o Thomas Digo. É um amigo de infância. E pra quem entrou no meio da live e não conseguiu acompanhar toda a live, se inscrevam no canal do YouTube, o link tá na bio do Instagram. E também vai ficar na YouTube ali. Então se inscreva e acompanha a live completa, gente. Curte, comenta e compartilha com os amigos. Curte, comenta e compartilha pra ajudar nós lá também. E ajudar o Rodrigo também Todas as informações do Rodrigo, contatos, vão estar no YouTube e no Instagram a partir de agora aí do EnquadraCast. E agora nós vamos passar. E bora pros stories que vai ter carne. Agora vem a prática. Foi muito